Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com o Gabriel Divan. E aí, Gabriel Divan, como é que estão as coisas, cara? Eu tô ainda com garganta seca, tá ruim, cabeça pesada, tá uma bosta, mas deixa assim, porque o agro... O agro. Falando em agro, Felipe, aqui é golpe raiz, meu. Aqui é negócio vintage. Eu tenho aqui feijões mágicos e uma poção que se você tomar todo dia às 8h14 da manhã, não vai acontecer nada. Estamos aí, né, cara? Estamos aí entre enganações, entre otários que nem precisam mais sair de casa, entre espertos que estão na cola. Nós estamos aí em meio à fumaça. Olha aqui, cara, tem mini terremotos, enchente, inundação, fumaça tóxica, chuva ácida. Eu não sei o que falta mais, cara. Geralmente não sei o que falta mais. E não quero saber. Eu tô que nem o meme aquele, assim, cansei de viver momentos históricos, tá? Eu só quero um ano plain. Eu tô só o meme lá do eu só queria ser um gato sem trabalho, sem escola, só miau, miau, miau. Isso, né? Assim, ó, agora, por favor, não entenda mal, tá? Destino. Porque já dizia o mago, né, cara? Tu lembra do mago? Ele dizia assim, ó, não pode falar muito alto os negócios que o destino pode ouvir, né? O universo vai, né? Ou alquimista, né? Então eu falei que eu quero um ano plain, assim, um ano, né? Não é um ano plain, né? Porque é o que tem rolado, né? Ai, Gabriel Divan, vamos começar aqui. Vamos começar pelo salve, que é uma coisa boa. Vamos começar por um salve que tá atrasado da outra semana, porque a gente tem que fazer uma menção honrosa a um dos nossos produtores executivos, né? Os episódios do Vira Casacas tem produtores e produtoras executivas, muitas vezes, que dão um recado, marcam a ponte, fazem o contato. Não é só assim chegar pedindo, né? Assim, por favor, me vê aí fritas e um episódio sobre a Patagônia. Não, calma, não é bem assim. Tem que dar um match, né? E naquela semana, onde eu fiquei muito indignado com os caras que não dão bola para SUS, não dão bola para medicamento, não dão bola para vacina, não dão bola... Eles querem o estado mínimo, Felipe Abal. Mas aí quando tem mais campanha de incentivo ao uso de profilaxias, ao uso de medicamentos, a consultas e até mesmo o uso de higiene, Felipe Abal, os caras entram em surto para dizer, agora, em vez de dar o remédio do coração da minha vovó, não sei o que, eles ficam dando isso aí para viado, que não sei o que. Exatamente este o problema, né? E aí eu fiquei indignado com aquilo e na mesma hora, numa transmissão de pensamento, o nosso querido Camilo Fabianski, ele me mandou uma mensagem, aliás, foi a última mensagem com quem eu troquei naquela rede insólita lá, que se Deus quiser não volta, né? E o Fabiano disse, olha, vocês não querem fazer um episódio? Porque essa questão do PrEP, das profilaxias, do tratamento do HIV e de outras doenças, poxa, isso é tão importante, mesmo a comunidade gay, que parece estar super ligada nisso, não tá. E eu falei, cara, você tirou as palavras da minha boca, as ideias da minha cabeça. E eu falei para ele, me arranja aí quem é fera, me diz aí quem é o cara, ou a cara, para falar disso daí. E ele me botou o contato do Gabriel Trova Cuba. E aí o resto é história, né? Então um grande abraço pro Fabiano, né? Grande serviço prestado aí. E fica aquela homenagem, né? A quem tá sempre nos escutando aí, nos reverberando e tudo mais. E também, às vezes, dando uma força. Perfeito, né? Muito obrigado ali, Fabiano. Já tinha falado ali do Céu Azul, mas fica agora registrado no nosso episódio também. Eu vou mandar alguns salves aqui, Gabriel Divan. O nosso amigo Euclides Bitello, lá no Instagram, ele falou a respeito da nossa promoção que rolou lá junto da editora Hipotética, já tinha alguns dos livros que a gente sorteou e queria os outros, né, cara? E ele pediu, como ouvinte semanal do Vira, um salve pra ele, pra esposa Cris, pro enteado Caio e o trio de arrombadinhos felinos Charles Mingus, Biscoita e Elias Glazer. Que tal? É muito bom, cara. Meu Elias Glazer. Gabriel de você está passando mal no momento. Ele fechou o microfone para rir, tá? Eu tô registrando aqui esse negócio. Eu vou continuar, Gabriel. Segue.
2 pedidos aqui no Spotify. A Patrícia Pimenta pediu um salve. Eu vou mandar pra ela também, ela não pediu pra ela, mas estou mandando. E olha aqui, cara, pro meu marido, meu amor, minha alma gêmea, Lucas. Poxa, cara, muito bonito. E nosso filho de 4 patas, o Tobias. Então agora não sei se é um cãozinho ou se é um gato, mas é o Tobias. Né? Elias Kleiser. Tá? Patrícia, salve ali pra todo mundo, cara. Ah, salve, Tobias. É nóis. E olha só, cara, o Marcos Alexandre Martins, ele botou assim, ó, duvido vocês me mandarem um abraço. Sou de Serafina Correia, muito fã, não perco um, desde a pandemia fazem parte da minha rotina. Serafina Correia, que é perto de Guaporé, que é perto de Antagorda, Gabriel Divan. Abraço, Marcos. Eu ia dizer que ela é perto de Cascachussets, né? Também, é o condado também. vizinho. Mas Serafina Correia, um grande abraço. Você que sobe o Morro de Caro, né? Fica aí escutando desde a pandemia. Isso é preconceito, cara. Não é isso nada a ver, é o É. contrário. Isso é um jeito de festejar, né? A diversidade brasileira. Muito bom, cara. Então era isso aqui que eu tinha de salves, Gabriel. Vamos lembrar pro pessoal, ó, segue a gente nas redes, segue a gente no Blue Sky, segue no Instagram, porque se você tá ouvindo hoje, assim, ó, provavelmente tem uma novidade chegando, uma novidade muito massa. Eu não vou falar agora, não vou falar aqui, Gabriel Divan, para não dar né, como é que é? Para não jinx, né, o negócio, mas está saindo coisas e também, é claro, nos apoie, Gabriel. Como é que tu faz para apoiar o Vira Casacas? Segue nas redes, você compartilha, você manda pros amigos, você faz tudo isso aí, mas tem coisas, Gabriel, que a gente utiliza para fazer o podcast, que eu gostaria de lembrar o pessoal, é em dólar, tá? Porra, é em dólar que a gente tem que pagar. Isso é uma merda. Eu vou dar a real que eu fiz na apresentação da magnífica live que Felipe Abal e Fabrício Pontin conduziram na semana anterior para comentar ao vivo e traduzir ao vivo melhor que os grandes canais aí da imprensa a questão do inglês que estava sendo tratado, quer dizer, foi um comentário in loco. Era que nem aquelas músicas do Inamp, que o cara ia baixando ao mesmo tempo que ouvindo, né? Era mais ou menos isso. O Pontinho é uma máquina, cara. É um dínamo. É um dínamo. Nossa. É o colosso. O Pontinho é um vibrador. É um vibrador. É isso aí. Cara, eu vou falar a mesma coisa que eu falei, tá? Um podcast que entrega para você um episódio no mesmo dia que faz veicular uma baita de uma promoção, no mesmo dia em que faz uma live daquelas de noite, que tem uma coluna numa sexta-feira, que tem outra coluna numa outra, que tem outro episódio no meio do caminho aqui, e que tá essa semana com mais coisa de surpresa chegando. O cara pensa assim, pô, os caras têm uma indústria por trás, né? É um negócio incrível. Não, cara, não. Somos nós aqui falando, nós temos uma equipe reduzida que é talentosíssima e vocês sabem que é, e por isso precisa ser remunerada decentemente. Nós temos custos em dólares, né? Como disse o Felipe. Então, pelo amor de Deus, o programa é grátis, a live é grátis, tudo é grátis. A gente não cobra entrada, a gente passa o chapéu ao fim do show como bons artistas de praça que somos. Então, deixa alguma coisinha lá, alguma coisinha é, pô, R$5 mensais, repetindo, uma vez no mês inteiro, é aqueles R$5, e não é os R$5 do golpe, aquele não, é os R$5 que você sabe para onde está indo, mas você mal nota, porque é R$5, vai lá em apoia.se/viracasacas ou em orelo.cc, se inscreve lá, se loga lá e deixa, eu quero deixar mais, ótimo, que bom, muito obrigado, você está podendo, bacana, agora, deixa cinquinho que já tá beleza, a gente já faz um carnaval aqui com 5 pila. É isso aí, sabe? É isso aí, cara. Nós precisamos de ajuda. Ajude Vira Casacas. O episódio tá muito legal. Só amigos, conversando. Infelizmente o assunto não é muito leve. Mas, cara, assim, ó, muita coisa pra pensar. Sério, eu acho que a galera vai ouvir isso aí e vai ficar assim, ó, puta merda, olha, tem muita coisa acontecendo. Dá pra puxar 30 fios dessa nossa conversa. Então, vamos deixar aí o Caio falar. O que tu acha? Deixa o homem falar. Deixa ele dizer, né? Vai lá, Fábrica de Marçais. Gabriel Divan!
Aqui! Muito bem, Gabriel, mas você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Já dizia David Bowie, you are not alone, you're a rock and roll suicide. Cara, uma vez na época do falecido Facebook, um amigo meu postou aquele meme que eu considero lendário, assim, que é uma foto do Renato Russo, escrito, como é que é? Prefiro ser essa metamorfose ambulante, assinado Cazuza. Aí veio um ex-professor meu e explicou, assim, né, didaticamente, que era o Raul Seixas e a foto não era o Cazuza e não sei o quê. Ali as coisas começaram a dar errado. Sabe quando o cara acorda de manhã e aparece uma rachadura no pátio? E aí depois ele vai ver, tem uma rachadura no meio da cidade inteira e todo mundo cai pra dentro de uma fossa abissal. Sabe quando acontece isso? Pois é, aquela foi a primeira rachadura, assim. Alguém viu algo errado, né? Um cientista telefonou pra algum lugar, ninguém deu ouvidos. Bom, Divan, você mora em Maceió, cara? Só um pouquinho, o senhor não foi chamado ainda, o senhor não foi apresentado ainda, por favor, né? Com licença, obrigado. Aqui tem uma ordem, aqui não é causa, aqui tem ordem. Então, né, mas a gente já ouviu a voz, então vamos deixar entrar na sala. Finalmente tava gritando do lado de fora, né, escutando a conversa, gritando do lado de fora aqui. Caio Almendra! Deixa entrar! Prazer, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, cara. A pergunta é, será que precisa de introdução ainda? Eu acho que a gente precisa só lamentar que ainda não fizeram nenhum filme tão ruim quanto o Som da Liberdade pra gente fazer um outro episódio daquele. É muito mais divertido do que falar de coisa séria. Mas, eu tenho coisas que, infelizmente, tá me faltando tempo pra assistir. Outro dia eu passei pro Caio que eu tava vendo lá de uma história real do cara que era um bombeiro, entrou numa casa em chamas pra salvar uma criança e teve a visão de que Donald Trump ia ser presidente dos Estados Unidos. Eu assisti só 10 minutos, assim, com certeza foram alguns dos piores 10 minutos da minha vida, mas eu ainda vou ver o resto ali, cara. Tá, mas a gente pode comentar. Esse é da categoria terror, né? É um premonição político. Porra, cara. Assim, Não, tu tá louco, rapaz. Outro dia eu tava num hospital, assim, meu pai tava operando catarata, eu tava esperando com o velho lá, coitado, e tava passando uma novela da Record que passava meio que fim do mundo, e por aí vai. E aí tinha umas cenas, cara, de porta-avião americano, umas guerras começando e tal, mas era novela evangélica. Aí eu pensei assim, putz, cara, pena que é novela, porque era perfeito pra gente debater aqui no Vira Casar. Vamos ver uma novelinha. Pô, mas aí, a gente gosta de novela aqui, ó. Pô, mas é um comprometimento. Assistir uma novela evangélica do início ao fim é um comprometimento. Queria fazer uma menção honrosa aí, né, na semana que passou, na outra, né, tivemos o final de Renascer e já engatamos uma nova, mas essa nova eu não vi ainda, né, não vi nada. Eu acho que eu não vou ver. Acabou Renascer, teve 80 episódios a mais do que devia, não vou ver. Mas a gente não tá aqui pra falar disso. A gente não tá aqui pra falar disso. É bom informar sobre o que a gente tá pra falar, né, afinal de contas, né. Isso é verdade. Caio Almendra, né? O senhor foi chamado, o senhor foi convocado aqui hoje graças a um texto seu, na verdade, 2 textos só, saíram 2 partes só, né, Caio? O teu Substack. Eu tô pra lançar a terceira, provavelmente vai lançar antes desse episódio ser publicado. Então vai ser o finalzinho agora, tá chegando a terceira parte, que acaba o texto. E ele envolve várias coisas que a gente tá vendo atualmente, né? De malandros, de manés, de grifters, de winners, de losers, esse negócio que é meio sessão da tarde, assim, né? Aquele negócio do quarterback, que ele é o cara legal e os outros não são, e por aí vai. Mas assim, eu vou largar a bola pra ti, Caio, porque eu quero que tu comece do início, que eu achei fantástico, assim, e o Gabriel Divan é dessa época também, mas vá que tem um jovem que não sabe disso aí, Gabriel Divan, sobre o que era a Amway, né? E todo mundo teve um conhecido, um parente, alguém que pegou e tentou atochar nos outros o golpezinho da Amway. Olha, eu vou fazer uma pequena introdução, né? Só para lembrar que hoje vocês estão aí, que estão me ouvindo, vocês estão sendo assolados pela a maldita ligação de Campinas, né? Ou de, sei lá onde, né? Araras, sei lá o quê. Bom, a Amway era mais assolador ainda, porque o cara falava contigo, né? Não era só uma ligação que vinha, perguntava da Doroteia e desligava. Não, ele queria falar contigo. Ele sabia o teu nome.
Porque algum filho da puta indicou o teu nome, tá entendendo? Como se você quisesse. Já a gente começou a falar rapidinho de filme, né? É tipo aqueles filmes da maldição, né? O cara liga pro Felipe Abal e pra se livrar da maldição ele tem que passar pra alguém, aí ele passa pra Gabriel. A Emo era assim, ela funcionava nesse contexto, mas o Caio vai explicar bem melhor aí. Eu começo o texto comentando isso, assim, a Emo hoje em dia, o mais próximo que a gente tem hoje em dia é o Herbalife, né? Mas a gente já tem uma multiplicação de formas de Emo diferentes. Mas a Emo começa bastante antes, assim, na década de 60, 70, com o nome de American Way, ou seja, o jeito americano, ou o jeito estadunidense. E eu começo esse texto contando a história de um dia que um primo meu, eu tenho uma geração de primos uns 11, 12 anos mais velho que eu, vem para minha casa para tentar convencer meu pai a entrar na Amway, porque o handler dele, o coach dele da Amway, o cara que colocou ele na Amway, disse que ele tinha que pensar na pessoa mais difícil possível para tentar convencer e aprender como coloca. Então era um exercício, era uma tarefa tentar convencer meu pai, e eu vi o meu pai contra-argumentando puto que óbvio que ele não ia entrar num esquema de pirâmide. E ali, naquele momento ali que ficou incrustado na minha memória, era apenas uma jovem criança, ficou incrustado na minha memória ali o que meu pai e minha mãe falaram depois sobre o que meus primos descreveram do que era a Amway, que envolvia alguns caracteres que hoje a gente vai percebendo o que significa. Primeiro, quando você entrava na Amway, você passava a receber uma cesta mensal de produtos. Ao invés de comprar quando você queria, você recebia mensalmente. Num esquema de assinatura, que hoje é basicamente o objetivo de todas as grandes empresas capitalistas, é te convencer a assinar alguma coisa. Ninguém quer mais te vender um produto, ninguém quer mais te vender um jogo, por exemplo, nem quer que você assine aquilo ali e fique ali para sempre, pagando sempre uma mensalidadezinha. Tem inclusive nome, as pessoas chamam isso de Fee Economy ou Netflix Economy, que é a ideia de você pinga no cartão ali, eu esqueci que tem. Que pode ser muito legal para, por exemplo, financiar podcast de amigos, mas sendo o grande objetivo do capitalismo, acaba sendo uma coisa bastante esquisita. Depois, a Amway tinha um discurso de que ela era uma comunidade, de que as pessoas não estavam ali para ganhar dinheiro e consumir produtos e por aí vai. As pessoas estavam ali no momento para se integrar, para se conhecer, uma espécie de perda dos espaços públicos e a transformação do espaço público na Amway. E aí, dentro disso, assim, ela vai criando uma certa mitologia. A mitologia tinha os seus ícones, seus ídolos, o fundador, ele tinha uma hierarquia, as pessoas eram chamadas de diamante, esmeralda, não sei o quê, de acordo com quanto você subia, quanto você descia. E os eventos da Amway em si eram em grandes estádios, em grandes auditórios, tinha uma pessoa falando para o público, tinha um quê de comunhão evangélica, tinha o quê dessa imagem de catarse coletiva, de todo mundo junto ali, adorando o dinheiro. No final das contas, era um grande tempo do capitalismo, para ter um nome como Amway, não podia ser diferente. E aí, a história desse texto é mais ou menos a seguinte: eu fui assistir essa palestra do Pedro Fiore Arantes, o filho do Paulo Arantes, sobre o livro dele, Rebelião dos Manés, que é sobre o 8 de janeiro. Toda essa história de eles se reivindicarem manés. E depois eu comentei assim, cara, também teve um momento que a gente perdeu a outra imagem, a imagem do vencedor. A gente perdeu essa imagem de que o rico é aquele que é tão inteligente, tão trabalhador, que cresceu na vida e por aí vai. A gente passou a ter a imagem do malandro como sendo rico. A elite passou a aceitar a imagem do malandro como si. E aí eu quis escrever esse texto em especial porque assim, tem um detalhe a mais nessa historinha, que é um momento maravilhoso do Trump, daqueles que você entende por que ele dá certo, que ele vira e diz, não, eu gosto dos soldados que voltam para casa e não dos perdedores que morrem na guerra. E em algum sentido sim, eu prefiro os que não morrem e os que não matam também, mas em algum sentido a ideia de que aquilo que foi a ideologia americana do grande capitalista que trabalha muito e da pessoa que se torna adulto entrando no exército, estar morrendo para substituir por aquela pessoa que com 20 anos de idade inventou um golpezinho e ficou muito rico, inventou alguma forma de gerar dinheiro sem gerar tanto emprego, sem gerar um produto, sem mudar tanto assim a vida das pessoas. E isso foi se sobrepondo à imagem do vencedor. E aí eu quis pensar um pouquinho, quis investigar um pouquinho de onde diabos isso aconteceu. Como é que essa imagem de vencedor, e aí o filme que eu acho bom para lembrar disso é o Grande Lebowski, que tem 2 Lebowski.
O Lebowski, o personagem principal do Jeff Bridges, é o perdedor, é o hippie, sua revolução perdeu e tudo mais. O homônimo dele é o vencedor, que é o cara rico, que tem uma fundação, que doa dinheiro, que blá blá blá. E ao longo do tempo, ao longo da década de 80, 90 e o início desse século, essa imagem, essa dualidade entre o vencedor capitalista e o perdedor anticapitalista foi se tornando a imagem do malandro e do mané. E aí eu quis investigar um pouco o porquê disso acontecer. E eu acho que eu cheguei a uma conclusão que eu acho que é relevante, assim, que é que isso é uma causa econômica. Que como muitas coisas na vida, e aí, não sei se você lembra da lenda, existiam uns caras chamados marxistas que diziam que as causas econômicas e materiais formavam uma estrutura que por aí influenciava todas as demais coisas. Eu tenho a impressão de que essa mudança simbólica da imagem do que é o sucesso no capitalismo, passar do vencedor para o malandro, tem a ver com uma transformação econômica que o Ocidente está vivendo, da década de 70 para cá. E aí eu fiz um texto investigando isso. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, a Amway é uma espécie de internet analógica. Ela era pré-internet, mas ela já era um devir internet, ela já funcionava um pouco como growth hacking, como as técnicas atuais de fazer dinheiro na internet, por aí se criam. Como você automaticamente... Você não pode ser o rico isolado, você tem que ser o rico conhecido, você tem que estar em comunhão com as pessoas, você tem que engajar. Você deixou de ser o cara que vende o produto, você é uma personalidade, você é uma figura nisso tudo. Então o texto brinca de investigar por aí. E aí a brincadeira que eu faço é olhar um personagem histórico, que é o Donald Trump, para dizer como é que o pai do Donald Trump, a imagem do vencedor, e como é que o Donald Trump em si, que começa tentando imitar o pai na sua imagem, vai se tornando a imagem do malandro. A imagem do cara que, vende criptomoeda, vende NFT, entra na política para pagar as próprias dívidas judiciais e por aí vai. E é por aí que o texto vai, investigando essa transformação simbólica, mas também o plano de fundo dessa transformação simbólica ser uma transformação econômica. Basicamente é isso aí, né? Basicamente isso aí. Sabe que antes só de passar a palavra pro Divan, vocês estão ligados que o Woody Guthrie fez uma música pro pai do Trump? Eu acho que o nome dela era Old Man Trump mesmo. Sabia disso, não. Essa eu não tô ligado. A questão de você ser pau no cu tá na família, assim, sabe? Então eu acho curioso isso aí, cara. Eu vou depois dar uma olhada ali. Gabriel Divan, estamos num mundo cheio de estelionatários e golpes de pirâmide. É por aí? Cara, é por aí, mas eu queria ficar com essa referência econômica ou econômico-política que o Caio trouxe aí no final, porque não tem nada mais que representa essa transição do liberalismo para o neoliberalismo, né? Talvez nada mais, é um pouco exagero, né? Retórico, mas tem coisas que representam demais, sim, de uma forma emblemática, e essa é uma delas, né? Porque a gente sempre faz esse alerta aqui, o pessoal fala assim, eu não gosto de liberais, o problema são os liberais. Olha, se tivesse os liberais ainda dando as cartas, a gente teria outro tipo de problema, né? A gente está falando de uma outra coisa, e é sempre bom lembrar que neoliberalismo não é o novo liberalismo, não. Ele tem esse nome, mas ele parte de uma amálgama que vai para um outro lado, ele tem um outro motor, sabe? Trocou de motor a coisa, trocou de tecnologia, pode ter até umas partes da carcaça parecidas, mas o coração e os objetivos estão diferentes. Se houvesse um coração, é claro, né? Então, cara, vê bem, a gente pega uma coisa que estava lastreada num tipo de negócio, num tipo de comércio, num tipo de realidade jurídica a partir desse tipo de negócio, num tipo de pessoas e relações de leis interpessoais, pessoas-estado, pessoas e coisas, que estava toda lastreada num tipo de coisa e num tipo de elemento que era a questão das liberdades, a questão da maior autonomia e tudo mais. Com isso, com o que esses caras queriam dizer e para onde esse sistema estava apontado, isso implicava também em responsabilidades
Isso implicava também, não dá para negar, em um certo tipo de honra, em um certo tipo de ética, e um certo todo tipo de subjetividade e tudo mais. Quando a gente substitui isso por uma questão de competição, ou seja, você tira a liberdade, né? O rubi no centro do relógio da máquina não é mais liberdades, é competição. Então a ideia é bem clara. A gente só tem que ter liberdades, ou primordialmente liberdades, para competir. É por isso que os liberais clássicos, né, se você ler, você tem uma bela de uma margem ali, né, quando não muito da produção deles, que serviria para criticar o estágio neoliberal atual. Mas não acontece justamente por quê? Porque essa confusão que o pessoal faz, né, esse amálgama, e também não tem muito eco, né? Os caras usam dos liberais clássicos o que lhes interessa, né? É aquela história que a gente sempre fala. Tu fala da mão do mercado, aquela do Adam Smith, até aquela frase onde a mão do mercado, né, é isso aí, a mão invisível, e pronto. O cara não fala que ele estava dizendo aquilo num contexto, né? E o Adam Smith, eu acho que é muito importante ser comentado, porque o Adam Smith era extremamente crítico do rentismo. Ele era extremamente favorável do capitalista que era produtor, então do vencedor. Ele era extremamente crítico do grifter. E aí, quando eu vou começar a descrever essa situação econômica, eu começo a comentar, olha, o que aconteceu com o Ocidente foi o polo de produção de produtos foi todo para a China, e agora para o Sudeste Asiático como um todo. O que sobrou de indústria no Ocidente é residual. Hoje em dia, o que cresce na economia é o que eles chamam de fire economy, que é Finance, Insurance and Real Estate, ou seja, finanças, seguros e especulação imobiliária. Daí o pai do Trump, daí o próprio Trump. Aí que tá. Essa da financiarização, eu ia chegar justamente aí, né? Por quê? Porque as coisas se amarram, né? Então, vê bem, não estou dizendo assim que os liberais clássicos eram bons e né, altivos e tá tudo bem. Não, não é sempre assim e tudo bem, tá tranquilo. Mas o que eu quero dizer é, tu tem um tipo de ética e um tipo de coisa que é bem vista e que pega bem, ou um tipo de coisa que você consegue construir um cenário que é bem diferente do que se tem hoje. Então, o cara pegar a financiarização, por exemplo, ela não deixa de ser uma questão magnífica para ser explorada. Por quê? Porque a gente acaba isolando a lógica de ganhar dinheiro e de fazer lucro da lógica de produzir, botar a mão na massa, ou pelo menos ter ideias, né? É uma coisa que vai andando sozinha e vai se auto-explicando dessa maneira. Então, assim, o mundo do neoliberalismo, ele é um mundo da competição e ele é um mundo que acaba gerando toda uma visão global que favorece em todos os sentidos, das pessoas, das coisas, de como é que as coisas funcionam ou devem funcionar, que favorece a lógica até tu chegar a espremer o último, né, a última gota da camiseta suada e vai cair o quê? Vai cair esse tipo de malandro atual hoje. Eu sempre brinco, pessoal, que o influencer, esse aí que engana e que, né, vai preso às vezes, né, e às vezes vai solto, às vezes vai preso de novo, né, esse tipo de influencer, ele não é o símbolo da nossa época. Ele é o produto mais ralé da nossa época. Ele talvez seja símbolo do sentido de ser a coisa que é o ponto em que chegamos. Mas ele não é quem dá as cartas, ao contrário, ele é um exemplo triste, né? Ele é uma consequência, né, lamentável do que nós temos aí. Então, quando o cara fala de neoliberalismo, o cara está falando de competição. E aí não vai existir tanta imunidade assim, porque o cara lá da mega ultra empresa conglomerada, não sei o que tem investimentos a dar com pau, não sabe nem onde, e ganha dinheiro, não sabe nem de onde vem, esse cara está competindo em um grau, mas o que vai se comunicando para as outras esferas da subjetividade, da mentalidade, da racionalidade das pessoas, é pura e simplesmente a mensagem mais simples. Então lá na ponta da tabela bate o quê? Bate aquele slogan lá do 50 Cent, né, que foi um visionário, chegou 20 anos antes de todo mundo, né? Get rich or die trying, né? É mais ou menos isso. É o que chega no nível de competição. Então, tem gente competindo, inclusive, né, colocando regras nesse jogo de competições, e tem gente que está lá embaixo recebendo uma única e exclusiva mensagem: se dê bem. E o se dar bem hoje não tem nada nem a ver com o malandro Gerson dos anos 70, né, que quer levar vantagem dentro de um esquema que a gente consegue visualizar quais são os limites. Hoje não tem limite nenhum, né? Não tem limite nenhum. E a grande novidade aí, ou a triste novidade, é que as pessoas estão em um certo nível tão imbuídas disso que às vezes elas não se dão conta ou não querem se dar conta que estão sendo engrupidas, né? Antigamente a gente conseguia notar um pouco mais, né, que estava sendo engrupido. Você conhecia
conhecia até a metodologia do engrupimento, né? E aí você lidava com ela, ou às vezes você embarcava, porque eu encerro a minha primeira participação aqui, Felipe, dizendo que, como falava o Nelson Rodrigues, né? Tem gente que nasceu para ser assaltado no aterro do Flamengo. Não, pois é. O ponto principal que a gente vai pegando nessa questão econômica, assim, é que quando você vai virando da década de 70 pós-crise do petróleo, os Estados Unidos sofrem uma transformação econômica muito significativa. Porque até aquele momento ele era a fábrica do mundo. Ele se imaginava como a fábrica do Ocidente. Ele produziria e exportaria mais produtos do que ele compraria. Daquele momento em diante, da crise do petróleo em diante, ele funciona, aquilo que o Yanis Varoufakis vai chamar de Minotauro Global, ele funciona a partir de um duplo déficit. Ou seja, os Estados Unidos passa a exportar menos do que importa, e o Estado americano passa a gastar mais do que arrecada. Como é que ele faz isso? Como é que ele consegue fazer esse besouro voar? Ele emite dívida. E como ele é o país que tem a moeda global, ele pode emitir dívida indefinidamente, porque ele está exportando inflação para o resto do mundo. E aí o que acaba acontecendo é que o título americano acaba sendo muito valioso, é valioso inclusive durante as crises americanas, e você tem um influxo muito grande de investimento para um país que não está produzindo cada vez mais, que não está num ascenso de produção, que está perdendo suas indústrias. E esse investimento vai para o quê? Inicialmente, especulação imobiliária. Aquela coisa que o David Harvey comenta de que a melhor coisa para fazer uma economia crescer é construir casas e encher ela de coisas. Então você constrói casas, constrói novos bairros, você transforma os bairros em desejados pela população, e isso aí faz com que a terra aumente de valor. E aí você tem uma situação muito curiosa, que é um país todo gigantesco, com 300 milhões de habitantes, que o ideal de vida é na casa, é o subúrbio, é você ter uma casinha sua, é aquela musiquinha que abria no Weeds, lá, Little Houses, Little Box on the Tic Tac. É a ideia de você ter uma grande construção de novos bairros para você sempre ter como lucrar isso. E aí, dentro dessa realidade, você tem a Fire Economy como um todo crescendo, você tem a emissão de títulos e de dinheiro privado, que é o caso dos CDOs, que vão virar a crise de 2008. E aí, nesse cenário, você surge a figura intermediária entre o malandro e o vencedor, que é o pai rico. Foi um livro que fez um sucesso danado na década de 80 e 90. Todo mundo conhecia alguém que ficou fanático por aquilo. Não é um livro idiota, o cara dá, enfim, é um bom autoajuda financeira no final das contas, mas é a história de um cara que enriqueceu com especulação imobiliária. Toda vez que ele falava sobre alguma coisa, ele dizia, eu peguei dinheiro emprestado do banco, comprei uma casa já hipotecada, aluguei para alguém, o aluguel que a pessoa paga o banco e ainda sobra um dinheirinho para mim, a casa ainda está rendendo mais e por aí vai. E assim se fez muitas fortunas, mas também assim se fez a crise de 2008. E essa imagem do pai rico é a imagem majoritária do Trump, né? O Trump, por muito tempo, as pessoas chamavam ele de um especulador imobiliário, real estate mogul, e por aí vai. E rapidamente, a partir do momento que ele teve vários fracassos financeiros e teve que depender do Deutsche Bank para conseguir se reerguer e por aí vai, ele passou a fazer outra coisa, que era vender a marca dele, licenciar a marca dele para o empreendimento. Ele chegava para alguém e dizia, você investe, você administra, você arca com risco, você me paga X% aqui, uns 5% aqui, para isso aqui se chamar Trump Tower. Para isso aqui ter a marca minha, porque eu sou a marca de um vencedor. Se torna uma figura de reality show. Como é que era o nome do reality show dele? The Apprentice. The Apprentice, o aprendiz. Eu ia dizer o demitido. Os demitidos. Os demitidos. Porque ele juntou o bordão You're fired, você está demitido. E no final das contas, nessa história, essa foi a imagem que prevaleceu. Eu diria que ele sofreu uma transformação recente, que tem a ver com essa crise de 2008. Mas esse pai rico, ele foi muito, essa imagem, né, de você especula imobiliariamente, você especula no mercado imobiliário, você é corretor, ela foi tão grande, aí eu aponto outro filme que eu acho interessante sobre isso, aquele Big Short, A Grande Aposta, do Adam McKay, que lá pelas tantas tem uma stripper leitora de pai rico, pai pobre, que tem 3 casas que ela comprou e alugou
e paga os juros com aluguel, achando que nunca vai dar errado, e por aí vai. Ou seja, se tornou tão comum essa imagem de você consegue enriquecer do nada só fazendo esse tipo de especulação imobiliária pequena, que ela chegou nas classes mais precarizadas que você possa imaginar. No caso do filme, não sei se é verdade, é uma história real, né, baseado no livro, uma história real. No caso do filme, chegou até a uma stripper da Flórida, né? E aí isso tudo explode. E aí vem a crise de 2008. Posso continuar, Bal? Você tá fazendo uma cara de comentário aí. Não, vai lá. É que tudo isso aí é muito engraçado, né? Mas é que eu tô pensando várias coisas aqui, Caio. Mas é que depois a gente cai mais próximo aqui da nossa realidade, né? Mas Sim. É que tem um quê de as pessoas estão muito crédulas pra tentar, pra se esforçar mesmo a acreditar nas coisas. Porque tu vê, o Trump sai da tela de um reality show que, por favor, se alguém acha que reality tem alguma coisa de reality, né, de realidade, ele não tem, né? E ele estava falido quando entrou no reality show. Era um reality show que ensinava as pessoas a ser um grande empresário contado por um cara falido. No Brasil, o âncora era o Roberto Justo também, não era um cara que estava, tipo, super bombando. Tem que o cara da Polishop ali que acabou de pedir recuperação também. Sabe, os caras tudo, vou te ensinar como é que vai. Então, mas as pessoas se esforçam pra acreditar, cara. Então, assim, é aquele negócio, né? Eu acho engraçado, então agora já que tu abriu aqui, eu vou falar um pouquinho. Mas assim, eu acho engraçado, porque toda a moral, né, quando tu tá assistindo um filme, tu tá assistindo um seriado, tu tá assistindo qualquer coisa, tu pega a tua descrença e tu coloca ela de lado e diz assim, por 2 horas eu vou assistir esse filme, eu sei que é tudo mentira, eu sei que todo mundo é ator, mas eu vou botar aqui de lado, né? Tu cria aquela ideia meio de um terceiro crédulo, né? Dizendo assim, não, tem alguém que acredita nisso aqui, tem alguém que está vendo isso aqui não como um filme de comédia, mas como alguma coisa que acontece realmente, mas não sou eu. Mas eu vou afastar, porque se tu não afastar teu saber de que é falso, tu não assiste nada. Tudo vira bobagem, tudo vira falcatrua. O conceito do nosso tempo, né? O kayfabe, que é como eles descrevem essa suspensão de descrença na luta livre. Tipo, todo mundo sabe que aquilo ali é armado, mas a brincadeira é fingir que não é. E, aliás, né, é uma pena que a gente tenha tão pouco conhecimento de luta livre aqui, porque, assim, tem tantas coisas que podem se explicar também através da luta livre, de abuso, mas tô falando sério, de Ivan tá rindo aqui, as pessoas não estão vendo. Atenção, não, só um pouquinho. Bota no Instagram esse corte, que é Felipe Abal dizendo assim, tem tanta coisa que se pode explicar a partir da luta livre. Mas tem. Olha só. Tem um artigo maravilhoso, eu vou concordar com a Abal aqui, tem um artigo maravilhoso, já recomendo aos leitores, chamado É Tudo Hoje em Dia Luta Livre, do New York Times, que é justamente comentando isso, como a ética da luta livre, de todo mundo finge que não, tem um bonzinho, tem um malvado, não sei o quê, dominou nossa política, dominou nossa vida, dominou nossa lógica. E tem mais, tem todo esse lance do bonzinho, do malvado, é tudo fake, mas as pessoas acreditam. Teve aquele filme agora, o Iron Claw, que saiu, que mostra tudo, tem aquele baita filme, O Lutador, né? É o nome dele. Com o Michael O'Rourke do Darren Aronofsky, é maravilhoso. Fabuloso, fantástico, assim, sabe? Mas tem mais, porque assim, tem um documentário que eu acho que ele é, cara, eu acho que ele é da MTV, que é The Dark Side of Wrestling. Que mostra daí as pessoas que são... Elas são... Peraí, só um pouquinho. Eu tô cercado aqui de entusiastas do Não me avisaram. Não é nada disso. Não é nada pegadinha, disso. O programa é sobre a vida de Hulk Hogan agora. Aquele Vince McMahon, é esse o nome dele, né? Que é o dono da luta livre. Ele é um cara extremamente lixoso. Ele é uma pessoa péssima, ele pega quando os lutadores se machucam de verdade, coisa, ele larga os caras sem mais nem menos, os caras são uns fudidos lutador, né? Tem alguns que conseguem, mas a grande maioria são uns fudidos. Então tu tem exploração, tu tem assédio sexual, tu tem assédio moral no meio do negócio, tu tem acidente, só que quando vai pra tela é um negócio que, de novo, né? Ele é mágico pra você acreditar nisso. E mágico eu utilizo no sentido de quem vê mágica, né? Tu também tá indo lá pra ser enganado. Sabe que o cara, né, não tá tirando um coelho da cartola, que tem algum truque por trás disso. Então, é nisso que eu digo que tem muita coisa que se explica. E tem sport washing, né? Tem lavagem pelo esporte. Voltando ao Donald Trump, ele é muito amigo do Vincent McMahon, mas principalmente ele foi personagem
de luta livre. Tem uma cena, um filme, um dos vídeos mais ridículos que você possa imaginar, dele fingindo que está quebrando a cadeira na cabeça de um cara. Bom, esse lance do kayfabe eu acho absolutamente essencial, porque ele encerra uma certa disputa ideológica, uma disputa sobre o conceito de ideologia, que é descrito lá quando Marx fala, eles não sabem o que fazem, mas fazem mesmo assim, e no Crítica da Razão Cínica se comenta, não, eles sabem muito bem o que fazem, eles estão sabendo do que eles fazem, mas eles fazem mesmo assim. E a brincadeira acaba sendo toda essa. A gente sabe que isso aqui é meio golpista, a gente entra na live sabendo de gente que perdeu dinheiro, a gente entra na Emma sabendo de gente que saiu fora e perdeu e deixou dinheiro lá, a gente sabe que o cara que vende cursos de como dar certo, de como fazer sucesso, ficou rico vendendo curso de como fazer sucesso. Ele não deu certo porque ele era um vencedor e aí ele ensina para você ser vencedor. O próprio Robert Kiyosaki, lá do Pai Rico, Pai Pobre, o patrimônio dele cresceu de verdade depois do livro. Não foi, tipo, especulação imobiliária deixou ele rico, deixou ele confortavelmente muito bem de dinheiro. O livro deixou ele um milionário e muito, muito bem de vida. O livro multiplicou o patrimônio dele por 10, ou sei lá quanto. Então, essa imagem também é relevante. Que é uma imagem curiosa, porque a gente está falando do liberalismo, a gente estava comentando dele mais cedo, mas uma coisa surreal de você fazer hoje é você ler a carta do suicídio do Kurt Cobain. Porque no final da carta, a conclusão da carta é: eu fiz sucesso, logo eu tenho que morrer. Eu entrei no mercado capitalista, não sei o quê, blá blá blá. As pessoas insurrecionais hoje, quem se afirma anticapitalista, entende o sucesso, ser visto com muitas pessoas, ser adorado, sua música ser gostada, não como uma sedição ao capitalismo, não como um fracasso perante o capitalismo, mas como uma vitória. E essa também é uma transformação do neoliberalismo. A imagem de vitória ser a imagem de venda de produto, de reconhecimento, de participação no mercado e por aí vai. E eu acho sempre interessante comentar isso. Assim, isso é mais ou menos da mesma época, 94 ali, a gente está falando justamente quando ele vira e diz: então, eu não posso fazer sucesso, eu não posso ser um vendedor. Não existe como ser insurrecional e ser um vencedor. A partir do momento que eu sou os dois, um dos dois está mentira. E aí ele entende: eu estou deixando de ser insurrecional, qualquer música que eu faça, nem que seja Botem Fogo na Polícia, ainda assim vai ser uma música de conformidade ao sistema, logo eu me mato. A única alternativa é me matar. Não deixa de ser bastante surreal, porque até nossos comunistas querem fazer sucesso na internet. A gente mudou muito de patamar do que significa ser insurrecional. Mas continuando a história, voltando aqui, porque eu acho que o pós-2008 é bastante interessante, vem a crise de 2008 e falha essa história toda. Falha o mercado imobiliário e por aí vai. Um detalhe que eu sempre gosto de lembrar para as pessoas é o que acontece em 2009. Em 2009 surge a Bitcoin, a primeira criptomoeda. Então, quando você tem a falência desse sistema do pai rico, você automaticamente vai ter a criação de um dos maiores emblemas do malandro, do criptomalandro, do tecnomalandro contemporâneo, que é a Fire Economy. Tem seus defeitos, está com problema. Vamos botar um elemento a mais na Fire Economy que vai resolver. E aí quem faz essa brincadeira é o Morozov, o Evgeny Morozov, que diz: olha, o Fire Economy passou a entrar o dados, passou a entrar dado como uma forma de rentismo. Então deixou de ser Fire Economy e passar a ser Fired Economy. Você está demitido, porque não haverá mais emprego na Fired Economy. E aí você começa a ter um conjunto de empresas, já tinha havido, a bolha tech, a bolha da Nasdaq foi em 99, estourou ali. Porém, no 2008 em diante, você tem uma metamorfose do capital ainda mais estranha, que é a ideia da Amazon Economy. A Amazon, ela passou 10 anos sem dar lucro. E ela sobreviveu à crise da bolha Nasdaq e ainda assim ela conseguiu, várias empresas grandes faliram por conta dela, mas ela sobreviveu à bolha. Ela era na época só livro e ela conseguiu continuar recebendo investimento por 10 anos, mesmo não dando lucro. Após 10 anos, ela começou a dar lucro e aí ela se apossou de todo o mercado de varejo do mundo e se tornou uma das maiores empresas do mundo. Muitas vezes a maior, às vezes cai e por aí vai. Qual é a história disso? O que acontece com isso? A história da Amazon é simples, né? Ela recebia investimento, cada vez ganhava mais visibilidade. Quando ela foi conseguindo se expandir
não horizontalmente, ou seja, não chegando a mais lares, mas vendendo mais produtos para cada um desses lares, ela deu muito certo. Foi quando ela tomou o mercado de varejo de assalto. Mas o que ela criou na prática no capitalismo mundial foi virar e dizer, olha, você não precisa ter uma empresa que faz dinheiro e por conta dela fazer dinheiro ela recebe investimento. Você precisa ter uma empresa visível. Você precisa ter uma empresa que todo mundo acha que vai fazer dinheiro. E aí a criptomoeda entra no mesmo esquema. Você não precisa ter uma moeda que tem um lastro. Você precisa que gente o suficiente acredite que ela tem um lastro. E aí, o resultado prático é Uber, Netflix, todas essas empresas nunca tiveram lucro. E elas continuam crescendo por quê? Um momento de abundância de capital, foi bastante relevante para a manutenção desse sistema, ou seja, no pós-crise de 2008 você teve juros muito baixos por muito tempo, o que fez com que sauditas e SoftBank chinês e muito investidor americano, muito investidor ocidental, investisse nessas empresas sempre pensando, olha, todo mundo conhece essa empresa. É óbvio que essa empresa vai dar certo. Todo mundo vê essa empresa é muito visível. O fato da margem de lucro dela ser negativa, o fato dela vender um produto abaixo do preço de custo dela, não importa. Já que todo mundo vê ela, uma hora ela vai fazer a virada que a Amazon fez e vai dar muito sucesso. Isso gerou uma metamorfose insana no capitalismo, que foi virar e dizer, você não precisa de capital que vira mercadoria, que vira capital a mais para você lucrar. Ou seja, você tem um reforço da ideia de fire economy, um reforço da ideia de rentismo. Chegando em setores produtivos. Você tem vários setores produtivos hoje cujo grande sonho é ser rentista, de alguma forma. E aí eu vou citar outro filme que eu acho interessante pra caramba sobre isso, que é um biopic, é raro ter um biopic bom, mas é porque é um biopic que fica contando que o cara é um filho da puta. Chamado Fome de Poder, sobre o McDonald's. Vocês já viram esse? A gente citou na história do Ronald. Ah, é verdade, na história do Ronald McDonald citou o Fome de Poder, é verdade. O McDonald's, no final das contas, tem uma cena lá que aparece aquele BJ Novak do The Office lá, o escritor do The Office, que vira e diz assim, não, cara, você tá errado, você não vai ganhar dinheiro vendendo hambúrguer. Você vai ganhar dinheiro alugando terra. Você vai comprar terra, vai mandar o seu franqueado fazer o McDonald's naquela terra e ele vai te pagar aluguel e a partir desse momento você está ganhando dinheiro. O hambúrguer que você vende, não sei o que, é troco comparado com o cara tá te pagando todo mês um aluguel na terra. E aí o McDonald's foi comprando esquinas e mais esquinas valiosas de centros de cidades americanas até se tornar o que é. E, curiosamente, recentemente o McDonald's deixou de ser o maior proprietário de bois dos Estados Unidos. Perdeu para adivinha que empresa, Bal? Qual? JBS. Opa! Do Lulinha. Joesley hoje é o maior proprietário de gado dos Estados Unidos, vence do McDonald's. Mas no final das contas, o que isso acaba transformando o capitalismo? Acaba criando essa imagem do malandro. Por quê? Porque o cara que viraliza nas redes sociais vendendo um produto, ele acaba sendo o capitalista ideal. Ele é o Amazon, ele é o Uber. Ele não é aquele cara que fez o balanço dele crescer e ter lucro e por aí vai. Ele é aquele cara que se tornou visível e por conta disso tem sempre capital indo para as empresas dele, se torna investindo nas coisas dele. Que é o que o Trump fazia já na década de 90. Que é o que o Trump fazia quando ele inventou um Stake Trump, uma Universidade Trump, Trump Tower. Um bando de empresa que não era deles, mas meramente a visibilidade dele garantia para ele uma lucratividade em cima da visibilidade. Essa foi a transformação final do pai rico, que ainda era um pouco aproximado com a imagem de um vencedor, para o malandro, para o grifter, que é essa imagem contemporânea do grande capitalista ocidental, que é o cara que ele faz? Ele é visível. O que ele faz? Ele tem um curso de como fazer sucesso. Mas ele fez sucesso vendendo um produto, ele fez sucesso na coisa, não importa. Ele fala uma frase legal, ele recebe investimento por conta disso, os produtos dele vendem por conta disso, talvez as pessoas nem sabem que produtos sejam, e por aí vai. E ele vai crescendo nesse cenário. Que no final das contas é o Elon Musk, por exemplo, já que a gente, citando episódios antigos, falando do Gregor McGregor, é o Elon Musk no final das contas. É um cara que todo mundo diz que é genial e ninguém exatamente sabe o que ele fez de tão genial assim. A gente sabe que onde ele vai, o dinheiro vai atrás, vai ter sempre capital para investir no que ele faz. Mesmo que ele compre uma empresa por 54 bilhões e perca um terço sei lá quanto, o terceiro maior público da empresa por conta de 7 contas de neonazista que ele não quer bloquear.
Mesmo quando ele faz um monte de cagada, as pessoas seguem dizendo ele é genial, vamos investir na coisa dele, vamos investir no produto dele, vamos fazer ele seguir. Gabriel Divan, olha só, tem muita coisa, cara. Cara, tem muita coisa. Eu só queria compartilhar uma informação que eu escutei esses tempos num podcast gringo, né, que me caiu o queixo, né, e eu não vou desenvolver mais esse assunto, né, vocês fiquem com essa informação e sejam felizes com ela. Sabe quem é um grande empresário do ramo do wrestling e que inclusive era, ou ainda é, não sei, proprietário / acionista majoritário de uma das ligas de wrestling, que tem várias e tudo mais, e quem contrata atletas e centros de treinamento e tudo mais? Você sabe quem é? Quem? É um rapaz, ele tá no mercado da música também, não sei se você sabe, ele tem uma banda, o nome é mais ou menos assim, Smashing Pumpkins, o nome dele é Billy Corgan. Cara. Esta é uma informação que é surpreendente, né? Você imagina as músicas do Smashing Pumpkins, você ouve o Melancholy, por exemplo, esse tempo eu ouvi inteiro o Siamese Dream, que disco, né? E eu nunca fui muito fã dessa banda. Aí eu comecei a pensar assim, tá, esse cara é fanático por wrestling, assim, coveiro do norte esmaga o gigante russo, é esse tipo de coisa? Assim? É esse cara. Mas ele teve uma época que ele se declarou pro Trump, depois voltou atrás e coisa assim, ele é meio esquisito. Eu não sei, não é o tipo de cara que eu acompanho, as informações sobre ele vêm assim meio aleatórias pra mim, né? Hoje eu fiquei sabendo que aquela música The World is a Vampire foi censurada no pós-11 de setembro. Ah, claro, né, velho? Olha o nome, né, meu? Bullet with Butterfly Wings, né? Tem bala voando, meu amigo. Vou botar o Billy Corgan aqui no Brasil pra ver o que ele acha de bullet voando aí, traçante pra caralho. Cara, é muita coisa interessante, porque assim, eu tô fritando até agora com essas transições, porque eu tô me lembrando uma coisa, o Caio lembrou do Pai Rico e Pai Pobre, e me deu um estalo na cabeça, porque assim, ó, na era pré-internet, né, eu tô falando de anos finais do meu colégio, início da faculdade, né, e no início da faculdade, que eu comecei em 97... Não, 97, tá. 97. Tinha internet lá na biblioteca para usar e alguns, né? Um que outro abonado tinha em casa, né? Para ver aqueles sites assim que tinha foto dos Mamonas Assassinas acidentados, esse tipo de coisa, né? Aquelas bobagens lá da internet, né, paleolítica. Mas assim, numa era pré-internet, eu me lembro de o final... bem último ano do colégio, início do ano da faculdade seguinte, tinha um amigo meu que ele ficava catequizando as pessoas com a porra do Pai Rico, Pai Pobre, e assim, dando explicação, assim, num estilo meio Hemingway de ser, assim, ele absorvia uns 3 ou 4, assim, em algum lugar e começava pai, e um dia ele disse assim, ó, e no fim das contas, eu peguei o final de uma das palestras dele, porque ninguém aguentava mais, quem podia fugia, né, desse maluco. No final de uma das conversas da charla, ele pega e diz assim, ó, vocês têm que entender o seguinte, o dinheiro de vocês tem que trabalhar ele mesmo, por si mesmo para crescer e não vocês ficar o tempo todo em função. E eu fiquei, porra, olha aí, né, que tal, né? E eu comecei a lembrar de uma série de coisas que acompanham isso nessa transição, né? As pessoas que estudaram em colégios particulares, né, de uma fatia de classe média para cima, certamente se familiarizaram. Hoje eu acho que ainda tem, mas houve uma certa febre no final dos anos 90, meio dos anos 90, que era aquele negócio chamado Junior Achievement, né? Puta que aí merda. Ia uma empresinha, né? Puta que pariu. Iam uns advisors para falar com a gurizada, né, e montava uma empresinha onde você tinha, inclusive, né, dava para rolar até uma luta de classe, porque tinha o Bedel lá que ganhava pouco, sei que, tinha os executivos da empresa, tinha os criativos, tinha quem coordenava isso e aquilo, e aí o cara vendia, sei lá, rapadura, arranjo de flor, né, coisinha para limpar vidro e óculos, sabe que porra que fazia a empresinha, né, mas o fato é o seguinte... Havia todo um trânsito dessas mentalidades que estava na nossa cara e agora, olhando em perspectiva, é muito impressionante, né? Pega essa comparação do pai do Trump. Vamos antes, porque teve um debate, né, não dessa leva desse ano, mas de quando ele estava na campanha anterior, teve um debate em que ele cometeu essa maravilha de dizer assim, né, os meus pais não vieram da Alemanha, meus antepassados, sei lá, que não vieram da Alemanha para dar o suor aqui, para esse bando de imigrante ficar aí roubando e aproveitando. Ele conseguiu usar isso tudo na mesma frase, né, e é quase tão impressionante quanto a frase da semana passada, né, que em Ohio...
bobeou, estão comendo o teu gato e teu cachorro, né? Ou seja, cara, pega o antepassado do Trump na Europa, que vem para uma América, né, para tentar uma condição melhor a partir de, sei lá, vai capinar, vai botar cerca com as mãos, vai fazer não sei o quê. É o discurso do self-made man, né, na literalidade. O cara self-made a si mesmo, né, diariamente, né. Aí tu pega um pai do Trump, como é que é a música do Guthrie, né, este corno, sei lá o nome da música, né, o que acontece? Já é um outro cenário. Tu pega o Trump, meu, tu tem que passar a imagem de poder. Não interessa que tu não tenha o poder de fato, porque tu leva à bancarrota todos os teus empreendimentos. E aí vocês lembraram de uma coisa que também é fantástica, né? O equivalente do programa esse aí dos demitidos, né? No Brasil, é com um cara igual. É com um cara que ele é muito rico. Ele é muito rico. Você sabe que ele é muito rico. Tá, e a solidez da porra que ele faz. Ah, não, tem 4 falências decretadas, 5 recuperação judicial, tá com o nome sujo na praça e tem um agiota lá, não sei onde, que se vê ele mata, né? Mas ele é muito poderoso e tal. E agora a gente vai para um outro cenário ainda. Vê como a coisa é canibalística, assim. Agora tu tem esses caras que surgem, né, ficando ricos a partir de ensinamentos que, na verdade, assim, eles ficaram ricos ao mesmo tempo em que eles estão falando sobre isso, né? E a gente tem todo um grau de influência que ele é, ao contrário, ele é inversamente proporcional. A gente nem sabia, ou mal e mal sabia, né, sobre o pai do Trump. O Trump, até a questão política eclodir, ele também é uma figura folclórica para os americanos e para nós aqui a gente sabe que existe um Donald Trump, Trump Tower, né? Mas a gente começa a ver ele na TV e depois, né, acaba consolidando a imagem dele de uma outra maneira. Agora tem gente que se consolida ao mesmo tempo que se consolida e sabe lá o que se vem depois disso aí, né? O que eu acho importante quando a gente pensa política, e tem um nome que a gente não está falando, mas a gente vai ter que comentar, que a gente escreveu tudo o que faz essa pessoa surgir. Mas é o Pablo Marçal, né? Tudo que a gente está descrevendo aqui é quais as razões econômicas de surgir um cara como o Pablo Marçal. O que eu acho interessante do Trump, e não é a única forma disso ter acontecido, é que houve uma empreendedorização da política que faz com que a política deixe de ser um negócio porque ela é uma representação de empresas e passe a ser um negócio porque ela é um fortalecimento de um branding pessoal. Ou seja, o Trump diz assim, porra, eu sou muito famoso, como é que eu transformo minha fama em dinheiro? Como é que eu faço as pessoas botarem dinheiro na minha fama? Eu já convenci muito banco, já deu problema, já está difícil. O que eu faço? Como é que eu vou fazer todo mundo, o pobre coitado, aquela cena do Lobo de Wall Street, que a mulher vira pro Lobo de Wall Street e diz assim, pô, mas você fica aí vendendo ação para gente pobre, por que você não vende ação ruim para gente rica? O Trump faz o caminho inverso, que diz assim, porra, eu fiquei dando golpe em banco, eu fiquei aqui de Gregor McGregor, aqui, recebendo dinheiro de investidor bancário, não sei o quê. Como é que eu consigo botar no bolso, fazer o coitadinho ali, a pessoa que me acha um grande vencedor, que é idiota a ponto de me achar um grande vencedor, abrir o talão de cheque, assinar um cheque e mandar para mim. Porque se eu convencer milhões de pessoas a fazerem isso, eu continuo muito bem de dinheiro. Ele brinca com essa história. No final das contas, aí, se você olhar bem, tem um artigo que eu estava escrevendo isso, e ele é um cara que eu gosto, um mútuo de Twitter que eu não tenho mais, que não existe mais, mas o Malcolm Harris escreveu um artigo para o Intercept gringo, dizendo cujo título é o seguinte, Trump se dá tão bem com os crypto bros porque ele é um crypto bro. Ele é um tech bro hoje em dia, ele vende NFT, ele é um cara que tem uma rede social própria, ele é um cara que transformou a visibilidade dele em negócios virtuais, que no final das contas não são serviços, né? Existem negócios virtuais que são serviços, que são produtos, e por aí vai. E existe uma grande gama de coisas que as pessoas produzem ali, dizem que vai ser uma solução, dizem que é inovação, e como a gente discutiu naquele episódio meio esquecido sobre aceleracionismo, tech e tudo mais, muitas vezes não são inovação nenhuma. Muitas vezes é do tipo, pô, eu quero um Uber, mas agora que carrega meu cachorro. Cara, isso é uma funcionalidade do aplicativo, isso não é um aplicativo novo. Isso não justifica ter um investimento novo, isso não tem porquê. Eu estava brincando, assim, essa coisa do David Graeber, assim, com a nova invenção. Uma nova invenção, eu ganhei uma air fryer. Eu digo assim, pô, é uma das últimas invenções que eu vi recente, assim, nos últimos 20, 30 anos. Uma coisa nova, assim, um produto, uma máquina que faça alguma coisa diferente, por aí vai, e nem tão diferente assim, mas faz.
você tem essa paralisação do capital porque a Fire Economy fica muito grande, ela é não inovadora. O que ela faz na prática, e aí essa vampirização da política, é transformar o conhecimento, um bem cultural, diversos bens culturais diferentes, mas o reconhecimento é um deles, em dinheiro para o bolso dessas pessoas. E aí a política é vampirizada porque a política é uma forma de você ganhar mídia de graça. Já dizia o Pat Buchanan lá, do tipo, eu não vou pagar propaganda em jornal, faço um debate, faço meia dúzia de coisa polêmica, as pessoas querem me ouvir porque eu falo coisa polêmica, e as pessoas vão me dar mídia de graça. E o Trump ganhou muita mídia de graça. E agora, o Pablo Marçal ganha muita mídia de graça, porque o tempo todo a gente está falando do cara. Está falando do cara aqui agora, nesse momento, até para denunciar que o cara é um picareta, a gente tem que falar do cara. E aí ele ganha essa mídia de graça, e mesmo quando você chama o cara de picareta, de novo lembra uma cena de Lobo de Wall Street, quando ele faz um hit piece, faz uma matéria de jornal atacando o cara, desancando o cara, dizendo que todo mundo que investe no cara perde dinheiro, dizendo que o cara é um picareta, falando mal do cara, falando mal do ético de trabalho do cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. No dia seguinte o telefone do cara bomba. Porque para um Pablo Marçal, ele ser visto por milhões de pessoas significa que o 0,1% da sociedade que é otária, e é mais do que 0,1%, já vai virar cliente dele, vai comprar a palestra dele, e aí ele já vai ter muito no lucro. Se ele perder essa prefeitura, ele vai ser um cara muito mais rico do que ele era antes, se ele perder essa candidatura à prefeitura. Porque ele foi visto por milhares de pessoas e ele vende curso, ele vende um não produto, ele vive do branding pessoal dele. E aí é o perigo real. Porque se a gente já tinha uma acusação de que as democracias liberais eram um concurso de fama. Agora ela ser um mecanismo para ganhar fama, porque a fama dá dinheiro, é um sufocamento das possibilidades democráticas muito intensas. É uma transformação de um processo eleitoral num processo de disputa por quem vai conseguir mais visibilidade para vender mais charlatanismo qualquer que venda, muito mais intensa do que antes. Ou seja, saudade do cara corrupto, do Maluf, que pegava uma obra e o objetivo dele era ganhar para pegar o dinheiro e botar no bolso da obra ali e tal. Não, o objetivo do cara é entrar para fazer polêmica, para ser mais visto que os adversários, para com isso ele vender, ludibriar a dona Cicrana que acha que vendo a palestra dele vai ser famosa, vai ter sucesso, porque o cara na TV que faz o maior sucesso, que todo mundo fala dele, disse que ele tem um caminho mágico para fama e para grana. É engraçado, né, Caio? Porque assim, começa ali falando a respeito da questão de ideologia, né? E eu acho que a gente está vivendo, para quem achava que estava num mundo pós-ideológico, realmente a gente está o mais possível dentro de uma ideologia. Porque é muito mais a forma, né, do que qualquer outra coisa. Tudo parece esvaziado, né? A gente vê um capital que não tem mais aquela ideia do capital físico, né? Eu construo, eu produzo, eu tenho coisas para te mostrar, eu tenho coisas para te vender. É muito engraçado quando tu diz isso, né? Porque assim, é um exercício muito interessante de se fazer. Tu pensar efetivamente qual é que foi a última grande invenção que eu peguei na mão. Eu acho que a última grande coisa que foi inventada foi o iPhone. O smartphone, assim. Mas o iPhone em específico, quando tu tem aquele momento que o Steve Jobs chega e te diz assim, isso aqui, ele é um telefone, ele é um iPod, né, que ele vai vender como um iPod na época, isso aqui manda mensagem, isso aqui manda e-mail, isso aqui tá tudo na tua mão. Esse foi o último grande momento, e isso já faz bastante tempo. Isso já faz muito tempo que aconteceu. Depois uma coisa em cima da outra, que na verdade é um pacote novo por uma coisa que já existia. Funciona um pouquinho mais rápido, funciona um pouquinho melhor, funciona um pouco mais longe, né? Funciona sem fio, mas é tudo uma coisa em cima da outra. O mesmo vai valendo, e aí tem uma coisa que é muito importante, quando até fala do Graeber, na questão de trabalho também. Porque a gente tem trabalhos que são criados em cima de trabalhos que não precisam de coisas, né? O trabalhador que produz também tá menos. Porque tu tem o cara que vende o curso, o cara que edita o curso, o cara que faz toda a assistência de uma palestra, o cara do telemarketing, né? Do Divan, que ligou oferecendo assim, me disseram que você pode estar interessado. Todos os e-mails que a gente recebe todos os dias, né? Por exemplo, na academia, né, Divan? Aquele e-mailzinho que tu recebe assim, dizendo, seu artigo foi selecionado.
não sei o que aconteceu. Tem toda uma indústria ao redor disso que não produz coisa nenhuma, que não faz nada e que vai gerando também a demanda pro cara do Uber levar o teu cachorro para passear, sabe? Porque tu tá tão assoberbado fazendo as outras coisas que também não sobra mais tempo. Eu falei disso aí agora nessa última coluna do Vira Casacos, que foi sobre os empregos de merda. Então tu tem empregos de merda que não servem para nada, uma economia de merda que não gera absolutamente nada, né? E a gente tá vivendo como se essas coisas existissem. E a gente dá bola para um Pablo Marçal da vida, achando que ele efetivamente é assim, ó, eu não sei exatamente como chamar, mas assim, ó, é um fenômeno estelionatário sobre todos os ambientes da nossa vida, porque a gente finge acreditar nessas coisas. E tem gente que, claro, efetivamente acredita. O que também é engraçado, porque tem aquele fenômeno, eu acho que foi a Renata Nagamini que tweetou, eu até citei isso quando a gente conversou com ela, de que é muito engraçado como as pessoas já não mais se identificam com quem elas são, mas com quem elas querem ser. E daí eu acho que gera esse negócio do Pablo Marçal, esse negócio do Elon Musk, porque, de novo, né? O Elon Musk, ele é gênio. Como tu falou, Caio, mas assim, ó, me diz assim, ó, o que ele inventou? Lá no início da carreira dele, inventou lá um site que era uma lista amarela e coisa. E depois disso? Ele entrou no PayPal. Tá. E depois disso? Não, mas ele quis ir para Marte. Porra, se eu tenho $1 bilhão na mão, eu chego pro cara mais inteligente do mundo, formado no MIT, puta que pariu, e digo pra ele, olha aqui, eu tive uma ideia, eu quero tal coisa, posso botar 500 milhões na tua mão e tu faz? Se isso é ser gênio, né? O exército dos Estados Unidos é o maior gênio de toda a história, assim. E tem duas coisas aí, né? Tem uma diferença entre Fire Economy e pirâmide que é muito sutil. Porque seguros, finanças e especulação imobiliária, eles não te dão um produto em si, mas eles mexem a liquidez no tempo. Então você recebe o dinheiro hoje pagando mais dinheiro amanhã, é o caso das finanças, você pega um empréstimo. Você paga um dinheiro hoje para receber quando você precisa muito, que é o caso dos seguros, tipo, o carro quebrou e aí você recebe de volta e por aí vai, sua casa queimou, ou qualquer que seja o sinistro. E no caso da especulação imobiliária, você paga hoje para usar um serviço que você não vai ter como comprar, né? Você paga hoje para usar um produto que não tem como comprar, que é uma casa, que é um produto muito caro. O esquema de pirâmide não faz nada disso. Os Ponzi Scheme não fazem nada disso. Só que a diferença entre um e outro é muito sutil. E hoje o número de pequenas coisas que viram financiarização de empresas são imensas. Por exemplo, uma das maiores fontes de riqueza da Starbucks, que é uma empresa tradicional, que compra grãos de café, produz café e entrega para as pessoas, é o cartão de Starbucks Money, que você paga uma assinatura para comprar café mais barato e o dinheiro fica lá para quando você quiser. Por quê? Porque as pessoas esquecem, porque entre a pessoa pagar e a pessoa receber passam uns dias, a Starbucks vai fazer um lucro em cima disso. Então tem toda uma imagem hoje de o que faz uma empresa ganhar dinheiro ela chegar numa escala de visibilidade e giro econômico, que não tem a ver com lucro, tem a ver com número de pessoas que transitam ali, que permita você criar a sua própria moeda, para que as pessoas comprem essa moeda para comprar os seus produtos com essa moeda. Isso é um dos grandes objetivos de todos. Então, todo canto que você vai, todo mundo quer produzir money de alguma forma. Eu tenho certeza que o sonho da Smart Fit, por exemplo, é ter um Smart Money. É inventar uma moeda. Aquele aplicativo dela é feito para você inventar, em algum momento aquilo ali, inventar uma moeda que você compra produtos de Smart Fit por dentro daquilo ali. A Magalu fez essa história, os cartões de crédito da MES, não sei o quê, ainda eram juros. A Magalu já estava brincando de não, quero ter dinheiro. O Mercado Pago tem isso, o Mercado Livre é a maior empresa da América Latina, né? Porque é uma Amazon local, na verdade, argentina. Mas, enfim, então já tem essa brincadeira a mais. Agora, especificamente sobre inovação, eu vou dizer uma coisa a mais. Essa visibilidade, ela é anti-inovativa. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo meio bizarro, mas vocês lembram da Boston Dynamics, aqueles robôs de uso médico? Não tô lembrado. Boston Dynamics é uma empresa que anda, vira e mexe, assusta as pessoas porque eles fazem uns robôs que anda, dá cambalhota, pula, tem uns cachorros robôs, uns robôs bípedes, que todo mundo sabe que aquilo ali, o objetivo é botar um fuzil na mão dele e virar o soldado do futuro.
E recentemente, inclusive, tinha um vídeo do Soldado do Futuro, de um desses robôs atirando e acertando todos os tiros, e por aí vai, correndo, fazendo um circuito, dando tiro para todo lado. Então a ideia a Boston Dynamics é a OCP, vai fazer o Robocop um dia. Mas a Boston Dynamics ela é extremamente improdutiva. Eles criaram um produto que facilita as pessoas a investirem dinheiro nele, não um produto eficiente. Se eu fosse começar do zero e pensar um robô militar, eu faria um aracnoide. Eu faria um robô de 6 patas, de múltiplas patas, para que qualquer coisa acontecesse ele continuasse andando. É o que a NASA faz quando vai pensar uma porra de uma nave para exploração de Marte. Ela bota 6 rodas no bicho e fica andando por aí com 6 rodas. Você fazer um bípede, que é muito difícil, interessa por quê? Interessa porque convence alguém a investir dinheiro. Porque tem uma imagem sexy, não uma imagem de eficiência, de eficácia, de resultado prático em cima do problema que se viu. A mesmíssima coisa a gente pode dizer do Hyperloop, do Elon Musk. Lá pelas tantas, o Elon Musk disse, eu vou fazer aqui um sistema de transporte super inovador, não sei o quê. Era o quê? Vácuo pneumático, que a gente já vivemos com fábricas que tinham vácuo pneumático antigamente, né, que eram pequenos buracos com vácuo, que você colocava uma carta ali, ia de um lado para o outro e comunicava dos gerentes para o chão de fábrica o que está acontecendo, antes dos computadores chegarem. E ele disse, não, se a gente criar um vácuo pneumático gigantesco, a gente consegue substituir o trem. Para quê, brother? Você quer substituir o trem para quê? Ele é mais inovador que o trem? É melhor que o trem em qualquer sentido? Não. Ele é mais seguro que o trem? Não. Se você explode uma bomba num túnel de vácuo pneumático, ele mata a quilômetros de distância, porque está propagando vácuo e energia sem parar. Economiza espaço? Não. Tem que ir um por vez, um na frente do outro. Não dá nem para ir e voltar, que nem um trilho do trem tem. Mas vai ser revolucionário. Como? Porque deixou de ser uma mensuração a partir de resultado. A história da Amazon Economy é justamente isso. Você deixou de mensurar o capitalismo a partir dos seus bons resultados. Você passou a mensurar o capitalismo a partir da sua capacidade de atrair investimento. Da sua capacidade de convencer gente que você é um gênio. Aí, porra, o Elon Musk se faz de autista, isso aí ele se fingiu de inteligente. Não quer dizer que o resultado prático dele foi alguma empresa de muito sucesso, alguma coisa assim, né? Isso, na prática, acaba fazendo um sistema onde os recursos, o Graeber falava disso, onde os recursos não vão para a inovação. A inovação ia parar na mão das pessoas, dava certo em algum momento, quando você pegava meia dúzia de nerds, trancava num quarto, dava comida para eles, e de vez em quando perguntava se eles estavam bem. Eles saíam com resultado ali. Se você fica o tempo todo perguntando, e aí, vai dar certo? O que eu posso mostrar para meus investidores? Me mostra aí um vídeo. Isso aí acaba fazendo o Elon Musk criar o robô dele. Lembra do robô do Elon Musk? Que era um cara fantasiado e ele disse que ia lançar em 5 anos e nunca saiu do papel. Isso aí é ótimo, né, cara? Isso aí é ótimo e esses caras vivem disso aí, né? Agora, só antes de passar a palavra pro Divan, outro dia eu também descobri um negócio que o Caio citou, a questão de Bitcoin, cara. Eu fiquei bastante assustado com isso, porque assim, a gente teve a questão do Bitcoin, que o pessoal ainda usa, mas assim, já era, né? Já foi, assim, a grande boom do Bitcoin. Mas me assustou um pouco quando eu soube que o governo dos Estados Unidos tem mais ou menos, isso aí foi em 2023, eu acho, 5 bilhões de dólares em Bitcoin. E quando tem grana assim envolvida num governo, ter isso aí de dinheiro, né, investido em criptomoeda, agora a gente tá tendo esse boom das IA, que é a mesma coisa, né, Caio? Que é o negócio daqui a 2 anos, a IA vai ser capaz de... Esses 2 anos nunca chegam também. Gabriel Divan. É aquilo que estava falando, né? A questão de cripto, por exemplo, envolve vontade de uso e confiança. Se todo mundo começar a confiar de fato e conseguir entrar minimamente no mercado, aí uma moeda acontece. É do mesmo jeito que uma moda acontece também, né? Não tão distantes essas coisas. Não, uma moeda é moeda, não sei o quê. Cara, quem disse, meu? Hoje em dia tu não tem nem moeda mais. Tu tem créditos virtuais que tu passa a partir de uma operação com o teu telefone pro cara da caixa do mercadinho e aí sai créditos virtuais da tua suposta conta e entram créditos virtuais na conta dele. Ou seja, né, nada mais do que uma magia que era a mesma, né? Só que com alguns requintes vintage de confiança e de olho no olho, que acontecia quando tu escrevia num papel assim, 1.200 e R$350 e passava um traço, né, para ninguém escrever mais coisa ali, cara. É mais ou menos isso. Mas,
Eu queria que a gente falasse, que o Caio também explorasse essa questão, porque a gente precisa saber, ou pelo menos dar algum tipo aqui de take, de cartada, talvez, né? Explorar alguma hipótese sobre o malandro e o mané agora, nesse cenário, porque a gente tem cada vez mais armas para anotar e cada vez mais informação, e durante muito tempo se achou que a informação, né, é que era o grande lance, né? Quem é que cai no golpe do bilhete? Bom, até hoje muita gente, né? Mas quem é o típico que cai no golpe do bilhete? Hoje em dia, principalmente, é o idoso, é a pessoa que está, talvez, né, com alguns requisitos visuais, se é que já não houve uma investigação um pouco mais forte por trás, que tem ali uma condição de conhecimento, ou de estudo, ou de noção, talvez um pouco menos alargada. Você tenta pegar alguém que vai ser burro ou crédulo o suficiente, você tenta pegar alguém que é humilde, que possa, talvez, né, entrar no teu jogo no que diz respeito à promessa fácil, mas não pode ser um humilde qualquer da rua, porque alguém tem que ter dinheiro para você dar o golpe na pessoa. Então, o cara pensa no golpe e o cara pensa na informação. A gente tem dois vieses para seguir. O primeiro é, o golpe do bilhete existe há mais de 100 anos e continua caindo gente. Esse é um cenário. O outro cenário é, a gente sabe inclusive como funciona, o que os caras falam, qual é a mecânica do golpe e tudo mais, e ainda tendo gente que cai, mas a gente tem mais condições de prever esse tipo de coisa, mas continua acontecendo. Então a informação, né, simbolicamente falando, ela não é aquilo que vai nos libertar, porque informação, condições, elementos para ver que um Trump e, mais escancaradamente, um Pablo Marçal é um vagabundo mentiroso, né, e é um enganador de quinta categoria, todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas aí é aquela velha história, né? O cara olha e diz assim, ó, mas vocês não enxergam... É a grande pergunta que se faz em termos de eleições, em termos de uma série de coisas de uns 15 anos para cá. Mas será que ninguém enxerga? Olha, literalmente ninguém enxerga, né? Porque as pessoas vão reto. Elas dão de cara nessa parede. E aí vem aquela questão. O que é esse malandro e esse mané hoje em dia? Porque o mané era o desavisado, era o bobo alegre, era o ingênuo, tudo mais. Quanto mais a gente tem informação, parece que mais as pessoas ficam ingênuas. E aí, de uns tempos para cá, as pessoas chegam para ti, e não é só o idoso, o teu pai, a tua tia, aquela, não sei o que só fica olhando o zap-zap das amigas. Não! São pessoas do teu convívio, são pessoas que regulam de idade contigo, são pessoas que têm emprego, estudo, em nível até superior e continuado posteriormente, que chegam para ti e dizem assim, ó, ai, mas esse cara diz umas verdades, né? Eu ouço isso o dia inteiro. Teve um dia que eu falei para uns colegas de colégio, eu disse assim, vem cá, meu, é sério que qualquer cara fala qualquer coisa e vocês estão dispostos a acreditar, desde que ele seja minimamente antipetista ou coisa parecida? É isso, cara. Se aparecer um cara vestido de Cuca do sítio do Pica-Pau e falar, não sei o que, se ele tiver algum traço visível de antipetismo, vocês pensam, ai, mas assim, ó, não é de todo ruim. É meio louco, né? Mas assim, aquele ponto lá, ele foi na ferida, né? Puta, vai se fuder, meu. Todo mundo vai na ferida, todo tempo, cara. O mais charlatão ou o mais sério vão na ferida. Mas como é que esse cara pega em placa? Não dá mais para dizer que ele engana os coitados, porque tá cheio de coisa, né? A lábia lá do vendedor da pirâmide, ela é treinada para pegar o coitado ou coisa parecida. Mas você vê que ele não mira só no coitado. E dos tempos para cá, o coitado, esse não é nem mais o público do cara. O cara quer esse público aí que consegue reverberar o que ele está falando com alguma credibilidade. Então virou um mar de coitados, né, ou de enganáveis facilmente, cresceu muito além da expectativa. Bom, eu vou te contar uma história, e para chegar a uma tese, vou chegar a uma conclusão que eu acho que talvez seja interessante para a gente. Na verdade, o bom mané, aquele cara que vai dar dinheiro pro malandro, o cara que vai perder dinheiro mesmo, é aquele cara que se acha malandro. E aí a história que eu conto é sempre de que eu fiz uma viagem de carro e viajei para a América Latina, estava voltando, estava com minha família, e estava voltando, a gente passou pelo Paraguai, e na chegada do Paraguai a gente recebeu uma cartinha do governo dizendo, olha, não dê dinheiro para policial corrupto. Se você for multado, você liga para o Ministério do Turismo e aqui você tem como pagar a multa. A gente pegou aquela cartinha e levou
Toda vez que olhavam nossa placa brasileira, eles sabiam que a gente não tinha 2 triângulos, que era um dos requisitos legal lá, que não tem aqui. Os caras imediatamente sabiam isso. Então, a gente foi parado, atravessando o Paraguai da Argentina até a Ponte da Amizade, 8 vezes. Todas as 8 vezes o cara disse, pô, cara, se me dá um dinheiro aqui vai ser bem mais rápido que a multa, vai ser bem melhor que a multa. A gente virava e dizia, não, cara, vamos ser multados. Aqui, ó, a gente vai ligar para esse número aqui e vai ser multado. Quantas vezes a gente foi multado? Nenhuma. Porque como a gente não queria se dar bem pagando menos propina, a gente não era um bom mané. A gente não ia perder esse dinheiro. O cara que, no final das contas, acaba sendo um bom mané é o cara que vira e diz, pô, me dei bem, vou pagar só 20 pila ao invés de pagar 100 pila. Me dei bem pra caramba. Esse aí é o cara que tá perdendo dinheiro de verdade. O policial corrupto que ia lá pedir dinheiro, não sei o quê, quando ele diz, porra, vou ter que anotar aqui, perder mó tempão que eu podia achacar o próximo. Então, no final das contas, o bom mané, o mané que perde dinheiro mesmo é aquele que se acha malandro, aquele que acha que tá ganhando e por aí vai. E aí, talvez, falando isso, a pergunta foi muito boa, porque me fez pensar o seguinte, Divan. Talvez a gente tenha expectativas incorretas sobre o processo eleitoral, sobre o neoliberalismo. A gente acha que ele muda mais coisa do que ele consegue mudar. A gama de possibilidades de alteração via processo eleitoral, não estou dizendo que não tem que ser disputado, não tem que ser feito e por aí vai, é menor do que as pessoas falam, para os dois lados. Bolsonaro foi eleito e não conseguiu fazer o que ele queria, o que o seu público queria, tanto que não foi reeleito. Ele não exterminou gente. O Trump, mesma coisa, não tirou todos os imigrantes e tornou os Estados Unidos branco de novo. Não teve uma relação tão achacadora assim. O imperialismo continuou como ele é, ou seja, totalmente bárbaro, mas totalmente racional e calculado. E não uma coisa do tipo, agora eu vou achacar todo mundo. Aquela imagem que ele falava de Estado pirata, de o seu petróleo agora é meu, ele nunca conseguiu aplicar. A imagem que ele falava de o México que vai construir o muro, nunca conseguiu aplicar. A imagem que o Bolsonaro falava de eu vou fuzilar não sei quantos corruptos, vou acabar com o PT, não sei o que, ele nunca conseguiu aplicar. Ou seja, as possibilidades são menores. Se você acredita que a eleição vai mudar mais do que a política cotidiana, você é um mané em potencial. Se você acha que a eleição de alguém vai ser a diferença do joio pro trigo, aquela coisa, aquele filme do Jet Li, que eles viajam entre dimensões, horroroso, mas que o Al Gore foi eleito em um, o Bush foi eleito em outro, e o mundo é uma diferença entre cyberpunk e solarpunk, assim. Um é tudo ensolarado e tudo deu certo, o outro é tudo sombrio. Não será assim. E, inclusive, essa é a triste realidade. No neoliberalismo se fechou as possibilidades de transformações políticas pela eleição. Elas sempre foram contidas e elas ficaram ainda mais contidas. Quando você começa a vender que tudo vai mudar quando alguém se eleger, e não quando a gente tiver uma transformação política de fato, nos sindicatos, nas fábricas, no seu local de trabalho, no seu local de moradia, que as pessoas... Aí sim você cria um otário. O otário em potencial da política é aquele cara que vira e diz, putz, essa medida aqui super radical vai ser aplicada, e não olha e diz, olha, essa medida aqui super radical vai ser apenas um método de negociação. É apenas um ponto de partida para uma negociação. A direita está se radicalizando, está com um discurso muito radical, mas apesar da gente estar correto em falar de neofascismo, não há uma transformação do Estado no Estado fascista. O Bolsonaro, entre outras coisas, precisou de uma pandemia para ser um genocida. Ele conseguiu genocidar indígenas como o Brasil sempre genocidou, mas também não acelerou tanto assim os processos quanto ele prometia. Aí você chega num ponto interessante. Acho que as pessoas tinham uma desconfiança mais saudável dos políticos na pré-internet. Votava, dizia que o cara era um pouco corrupto, dizia que não vai nem mudar tanto assim. Não era um niilismo exatamente, mas era, eu voto, vai acreditar, vai ser melhor do que o outro, mas o que vai mudar mesmo vai ser outros processos, vai ser outros momentos. Inclusive a esquerda. A esquerda era menos eleitoral nesse sentido, colocava um peso correto no que era o processo eleitoral. Eu tenho a impressão de que, em parte, a gente jogou confiança demais nessas figuras e, por conta disso, a gente criou potenciais malandros, inclusive nós mesmos. Só para complementar, antes do Felipe voltar, a gente poderia perguntar o seguinte, o primeiro, e vamos considerar que o cara tem uma boa possibilidade de vencer, né? Tomara que não, mas o primeiro prefeito, né? O primeiro cara dessa nova era no Brasil
seria o Pablo Marçal, porque a gente já teve vários representantes aí, e legislativo tá cheio, né, de influencer, não sei do que, e tudo mais. Mas veja bem, um Trump nos Estados Unidos, ele vem dessa outra geração de aplique, né? Ele vem dessa outra coisa. A gente tem uma tentativa de um Amoedo, a gente tem o cara lá de Minas, né? Você tem como uma tentativa de se colocar como um empresário, mas moderno, para um passo além do que era um empresário, não sei do que. Partido Novo, né? Sei lá. Agora, o Marçal é um que vem para tentar um cargo executivo com boas possibilidades. Poderia comparar até com o malandro de El Salvador, mas aquele também, aquele se vale do establishment e do ambiente das redes para usá-las em termos da boa e velha propaganda autocrática, né? Então, o Marçal, ele vem diretamente desse mundo. O que é esse cara? Porque tu pergunta, fulano era um grande empresário do setor não sei do que, fulano é um grande agropecuarista, não sei o que, fulano é um filântropo do caralho, não sei o que. Esse cara não é nada. Ele é assaltante, né? Ele é coach, não sei do que, ele é motivador, de bela motivação, né? Os caras morrem, inclusive, né? Os que vão atrás ali, os caras morrem de fato, né? E, cara, então assim, ele vem e mostra como isso aí se retroalimenta de certa maneira, porque é um jogo de ganha-ganha para ele, né? Se ele perde a eleição, é aquilo que tu falou. O cara vai tá cada vez mais com mídia e agora apareceu como alguém mais viável do que nunca para sabe sei lá o quê. Agora, se ele vence, bom, ele é prefeito de São Paulo. E aí nós vamos ter, é incrível, né? O estado de São Paulo tem um governador carioca obscuro, tem um senador astronauta e tem um prefeito golpista de telefone, cara. A coisa que eu queria complementar é o que o Divan trouxe antes, eu acho bem interessante, né? Talvez a gente tenha que abandonar uma certa ingenuidade ou uma crença que a gente tinha antes de que bastava tu erguer o véu dessa mentira e as pessoas iriam absorver e dizer, não, esse cara é um golpista, né? Eu acho um trabalho muito... Ele é hercúleo, mas parece que ele não tá tendo resultado quando a gente vê assim, ó, reportagens em cima de reportagens, investigações em cima de investigações, dizendo, não, veja, esse cara, na verdade, ele é um estelionatário, ele é um bosta, ele não fez o que ele está dizendo, ele não tem o que ele está dizendo que ele tem, ele não está alcançando o resultado como ele diz que está, e isso aqui não resulta em nada. A gente não vai ver mudança nisso aí no percentual que ele tem de pessoas que vão votar no cara. Então, assim, ó, qual é que é o jeito que a gente pode achar para pegar e dar um chacoalhão numa pessoa dessas? Ou, na verdade, isso aqui também não vai levar a nada, porque elas estão, né? Elas sabem e fazem. Não é que elas não sabem, né? É exatamente essa inversão, né, Caio? Porque tu pega ali, a gente tá achando que essas pessoas estão fazendo coisas porque elas não sabem. Daí tu vai lá e informa, e diz assim, não, ele diz que construiu 300 casas em Angola, na verdade são 30, e piorou a situação do que existia. Tá aqui, é mentira. Adianta? Me parece que não. Parece que elas estão sabendo exatamente que estão caindo no golpe. A gente tá vivendo num mundo, gente, que as pessoas acham que vão enriquecer com o jogo do tigrinho, sabe? Com bet. Qualquer um que sabe o básico de cassino sabe que a única regra é que a banca sempre ganha. Pelo amor de Deus! Sabe, não é de agora. A gente tá falando de regra de quando Las Vegas foi. Vocês nunca assistiram um cassino? Vocês não, né, o filme Cassino? Vocês nunca assistiram qualquer filme de mafioso? Por que mafioso compra cassino, gente? Pra lavar dinheiro. Pra lavar dinheiro e pra pegar otário. Ponto. Quando tu fala do Trump, o que foi a Universidade Trump, cara? Tu consegue milhares de relatos de gente que tomou no cu com a Universidade Trump. Sim. Adianta alguma coisa dizer? Não adianta. Sabe, a minha questão é assim, ó, a gente tá com uma ideia de que existem ilusões, nós somos iluminados que vemos através da ilusão, e se a gente alertar os outros de que isso aí é uma ilusão, eles vão finalmente chegar à iluminação. Eu acho que a gente tá parado no século XIX,
Bom, o Trump conseguiu falir um cassino. Eu acho importante noticiar, eu acho que o Intercept que fez uma dessas, meu empregador que fez uma dessas reportagens, essa das 30 casas, das 300 casas, acho importante noticiar. Acho importante fazer uma contraposição. Ótima reportagem. Entre isso e os evangélicos, porque foi dinheiro ainda por cima com essa imagem de caridade religiosa. Lembrando que um caso bem parecido da Fazenda Nova Canaã segurou a vitória eleitoral do Crivella por uma década ou mais, mas eu concordo com você em gênero, número e grau. Mas eu queria voltar ao que o Divan falou, de qual é o primeiro, e aí tem uma questão específica, quando a gente faz esse paralelo, situação econômica, imagem, a fire economy, o rentismo, essa forma que a gente escreve o rentismo hoje, ela tem uma capacidade de mutação muito mais rápida. Ela gera dinheiro muito mais rápido e ela se transforma muito mais rápido que o capitalismo tradicional. Porque como ela não depende dos ciclos produtivos, é a mesma coisa que a diferença entre campo e fábrica. No campo você dependia de um ano inteiro para produzir e aí você poder investir de novo. Porque você tinha que ter a safra, plantação, não sei o que, verão, inverno, blá blá blá. Na fábrica você já tinha velocidade muito maior, era só chegar em insumo que você estava produzindo mais. Mas ainda tinha o tempo produtivo. A financiarização, o rentismo, a fire economy acaba permitindo o seguinte, olha, se eu comecei a dar um lucro aqui, eu antecipo um empréstimo para ampliar isso aqui grotescamente, então a velocidade é muito mais rápida de expansão. E o que significa também que a velocidade de mutação é muito mais rápida, o que significa também que a velocidade de mutação dessas figuras é muito mais rápida. Eu uso no texto o exemplo do Cronenberg, assim, a Akira, aquela pessoa que toma uma mordida de um vampiro aqui e de repente ela é um monstro de bolha em uma semana. Ele se tornou outra coisa muito mais... Porque é exatamente isso. O que o Marçal pode ser daqui a um outro ciclo eleitoral, com esse vantagem desse ciclo eleitoral, e reinvestindo essa fama que ele teve, e esse lucro que ele teve em mais growth hacking, comprar mais clique e por aí vai, é inimaginável. Porque é um exponencial com tempo cada vez mais diminuto. O capitalismo sempre foi exponencial, mas a diminuição do tempo entre um ciclo de exponencialidade faz com que a transformação dele fique muito mais rápida. É claro que eu colocaria no Nicolas Ferreira, eu colocaria, na verdade, no MBL, não vem pra rua, a imagem da bancada do clique, eu colocaria ali o começo dessa mutação. Só que o Marçal já é ele super mutado, e a imagem seguinte vai ser ele ultra, ultra mutado. E o final do Akira é, de fato, um monstro dominando o mundo inteiro, tornando o mundo inteiro e embolhando o mundo inteiro. Isso é muito preocupante. O fato de haver essa aceleração desses processos de transformação nessa economia, que é a economia que dá base para a sustentação, ou seja, a economia que forma a sustentação desse cara, é essa tech economy, o fire economy, o D, no final das contas, desse rentismo novo, é preocupante porque é uma velocidade muito mais intensa. Agora, as figuras morrem. Ou seja, a imagem do Marçal pode simplesmente ele ganhar uma prefeitura e depois ficar desacreditado. Ele pode ser caçado. Esse vilão, essa pessoa como vilão, ela é derrotável. Ela é derrotável de diversas formas. Inclusive, pode ser que algum escândalo bata num calcanhar de Aquiles ideológico qualquer que a gente não conhece. Eu chutaria que religião era por isso gostei da reportagem do Intercept por conta disso, mas pode ser outro. Bata num calcanhar ideológico qualquer, vira uma viralização contrária, e aí todo mundo que já se irritava com o cara há um tempo se junta, faz uma onda, derruba o cara. O problema é que a forma Marçal não veio para ficar. A forma Marçal não vai embora. Ela só muda se a gente mudar a economia de base, se a gente mudar a relação com o capital, se a gente mudar a imagem que as pessoas têm do que é fazer sucesso, a imagem que as pessoas têm do que é ganhar dinheiro, a imagem que as pessoas têm de como se ganha na vida. Enquanto for o malandro e o mané, enquanto a gente estiver numa imagem de que não, você não vai, mesmo que seja dentro do capitalismo produtivo, investir, passar a vida para juntar dinheiro, não sei o quê, você vai inventar um novo tipo de golpe, um novo bet, um novo jogo do triguinho, e aí você vai ser rico. A imagem do Marçal, essa figura, essa posição que esse personagem ocupa, será ocupado por outras pessoas. Inclusive porque há uma transmissão de conhecimentos como se faz isso. Marçal não é um ser isolado. Ele estudou muito, 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 muito malandro de fora. Ele estudou o Andrew Tate, por exemplo, que é um cara acusado de tráfico de pessoas. Um escroque de marca maior, da menosfera. Ele imita a forma e por aí vai. Ou seja,
Se você inventou um livro de como se tornar um marçal, e o marçal vende esse livro para as pessoas, alguém vai ter a competência dele de estudar, correr atrás e se tornar um marçal igual. O problema é mais a fábrica de marçais do que o marçal em si. Fábrica de marçais. Ai. Gabriel Divan, com essa vamos chamar as nossas dicas culturais. Cara, fábrica de marçais, né? Foi forte, né? Foi forte. Né? Mas é um problema mesmo. Bom, vamos para as nossas dicas culturais aqui, depois de todo esse brainstorm aí. E você que está ouvindo, faça o que bem entender com isso. Tome como vacina ou como, né, sei lá, o relato da catástrofe vindoura. Mas a gente tem aí algumas coisas para tentar aplacar por alguns instantes a nossa dor, né? Uma delas é uma boa pizza, né? Que jeito de fazer uma propaganda, né? É uma boa pizza, é uma pizza doce. Você que tem preconceito com pizza doce, você vai perder, né? Você vai perder esse preconceito, porque também tem torta, também tem café, também tem doce de leite, geleias de pimenta para dar aquele tchan a mais. Tudo isso no Artesão. Não é só pizza, mas o Artesão, primeiramente, é pizzas para você assar em casa. Você compra fresquinha nas lojas do Artesão, finaliza onde quiser. Lembrando que pizza assada não é para ficar passeando de moto pela cidade. Enfim, o Artesão tem essa nossa parceria e, inclusive, ele dedica para você uma benesse incrível. Você não precisa pagar a teleentrega se você for pedir em Porto Alegre, região metropolitana, ou Criciúma, se você mandar um zap lá e disser assim, ó: oi, tudo bom? Eu queria 2 pizzas, uma geleia, não sei o que, e eu escutei o Caio Almendra no Vira Casacas. Eu sou ouvinte do Vira Casacas. É a 3ª ou 4ª vez que eu escuto o Caio Almendra. Ah, bom, você não paga a teleentrega. Quem paga a teleentrega é Fabrício Pontin, né? Porque quando ele não está dirigindo e comentando ao mesmo tempo, ele está pagando a teleentrega para você. Com o oferecimento do Artesão, pizzas artesanais, portanto, é para você assar em casa. Felipe Abal, que dica cultural nós temos nessa gloriosa semana? Cara, então, quando o dia que sai este episódio aqui, a gente tá finalizando o nosso sorteio no Instagram, então, mas eu vou confessar o seguinte, ó, eu não conhecia a editora Terreno Estranho e até chamei o Divan no WhatsApp, falei com o Pontinho no WhatsApp, que eu disse assim, cara, tem um livro lá que é muito bacana e eu não sabia que estava traduzido, estava disponível em português. O Pontinho me indicou ele, eu li quando eu estava em tratamento e depois eu até brinquei assim, digo, gostei muito, por causa que quando tu tá meio fudido, às vezes é bom tu ler histórias de pessoas que estavam mais fudido que você, sabe? Então assim, tipo, não tô fudido o suficiente, então é bacana, tá, né? Esse negócio. Que é o Think Backwards and Weep, né? O livro de memórias do Mark Lanegan. Caio falou do Kurt Cobain e tal, então assim, ó, ele conta muita coisa da vida dele, da carreira dele, como músico, de como é que foram feitos os discos e tal. Eu nunca fui fã do cara, sabe, assim, ó, mas eu não vou ler uma memória de um cara que eu não gosto. Eu acho que biografias e documentários, tu não tem que gostar da pessoa e não tem que gostar do tema. Quando é bom, é bom. Às vezes tu vai ver um documentário lá sobre minas de ferro na Inglaterra. E tu diz, mas não me interessa. Quando é bem feito, é bem feito. E esse livro, ele é muito legal, ele é muito forte, né? Porque vai rolar todo esse negócio. Um dia eu fui na casa do Kurt Cobain, né? Daí encontrei a galera do Alice in Chains, eu não sei o quê. Então, se tu curte esse momento, assim, né? Do grunge, etc., esse livro é muito massa, a história dele é muito forte. É um cara, claro, né? Lidou com problema com droga, com relacionamento, com amizades, com tudo isso aí. Então, assim, ó, é bem bacana. E depois até fui ouvir algumas coisas dele, da carreira solo, principalmente. E tem bastante coisa bacana, tem bastante coisa legal. Mas, não gosto da música, dane-se, cara. Leia o livro que você vai gostar, ainda mais se tá num momento ruim, esse cara esteve mais fudido que você. Tá? Eu aposto que ele esteve mais fudido que você. Então tem em formato Kindle, tá lá na loja do Careca Desgraçado, né? Vocês já sabem, comprar pelo nosso link, se for fazer isso. E na editora Terreno Estranho tem ainda a versão física. Então, fazendo jabá grátis aqui pro Careca Desgraçado e pra Terreno Estranho, a Terreno Estranho merece, tá? Essa merece.
Olha aí, anotado, anotado. Lembrando que as dicas culturais todas você encontra com links lá no viracasacas.com, e se for comprar usando o link do Careca, usa o link do Careca que a gente está fornecendo, que aí a gente consegue morder 0,000000165 avos da fortuna desse cara. E agora eles vão ver uma coisa, né? Bom, as minhas dicas culturais são duas. A primeira é, faz algumas edições que eu indiquei o livro Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, né? É sobre aquele movimento da chamada Nova Hollywood, né? Principalmente final dos anos 60, início dos anos 70, até 80 e alguma coisinha, enquanto movimento, digamos assim, né? Enquanto boom, aquela geração ou morreu ou tomou outros rumos. E aí eu tô catando alguns filmes antológicos daqueles lá que eventualmente eu ainda não tinha visto. E eu não tinha visto o primeiro filme, não é o primeiro literalmente da vida, mas é o primeiro filme do Scorsese naquele esquema assim, grandes estúdios, vamos confiar a mão para esse rapaz aí, vamos ver o que ele tem a oferecer, né? E o filme que eu assisti é Caminhos Perigosos, Mean Streets, muito bacana, claro, é um filme do Scorsese, né, Felipe Abal? Então assim, né, é um filme sobre malandros vivendo na Little Italy nova-iorquina, aplicando pequenos golpes, devendo dinheiro para pessoas que você, né, tecnicamente não deveria dever e com um final trágico, né? É mais ou menos isso a linha, mas é muito bacana. Jovenzinhos, cara, jovens garotos, assim, que tinham um futuro na época, sabe? Chamados Harvey Keitel e Robert De Niro, né? Fazendo os protagonistas. Olha, bem bacana. Mean Streets, Caminhos Perigosos, né? Muito do que você vai gostar do Scorsese do futuro tá lá, né? E é bem legal ver um filme de um cara que nem esse, mas quando ele ainda era jovem, cheio de ideias, mas já construindo a sua persona, já construindo a sua marca. Bem legal. Bom, eu tenho outra dica aqui, é uma dica de podcast, né? E eu estava lembrando deles quando a gente estava falando ali, né, nas menções ao wrestling, porque eles têm um episódio sobre wrestling que é bem legal também. Mas eu estou me referindo ao Escuta Essa. É o podcast da dupla do Bola Presa, é um podcast que eu adoro, já mencionei eles várias vezes aqui. Eles falam no Bola Presa sobre basquete, sobre NBA, mas eles têm um projeto do Escuta Essa que faz parte do grande guarda-chuva, né, que é a D&D Studios lá. Eles também produzem o Poco Pixel, que é maravilhoso sobre videogame antigo, que agora está entrando uma nova temporada aí, que vai relacionar videogames e cultura e tudo mais. Mas esse Escuta Essa é interessante porque o Denis e o Danilo, no final do Bola Presa, eles sempre falam sobre assuntos aleatórios, respondem perguntas dos ouvintes, né? E às vezes vai para um lado que nada tem a ver com basquete, né? E eles decidiram fazer um podcast onde eles contam histórias um para o outro. Eu até lembrei de vocês dois aí, quando vocês estavam fazendo aquela série de RT comentado, né? Contando coisas e comentando. Eles fazem isso também. E eles têm aleatoriedades fantásticas. Tem um episódio sobre wrestling, que é bacana, mas o que eu vou recomendar hoje é um episódio que esses dias até eles repostaram, né, para marcar um ano do Escuta Essa, desse projeto paralelo deles, que é o episódio chamado Caminhão. Cara, assim, ó, à medida que você vai ouvindo, você vai achando engraçado, mas começa a chegar num ponto que fica surrealmente engraçado, porque eles exploram a questão, eles começam a partir de... Tem um programa que, na verdade, é uma espécie de lançamento, que ele chama de disco ou coisa parecida, que um DJ, que potencialmente pode ser talvez o DJ mais ouvido do Brasil, mas que a gente não conhece, que é o DJ Wagner, que ele lança vendendo pendrives para a galera dos caminhoneiros botar para rodar enquanto anda pelo Brasil. E, na verdade, é uma mistura de podcast com som com programa de rádio, porque ele fica tocando música eletrônica frenética, que é supostamente pra galera do caminhão não dormir, enquanto ele vai mandando salves pra galera. Então, a galera da rodovia não sei o quê, a galera que leva batata não sei onde, lá em Apucarana, abraço pros amigos não sei do quê. E as pessoas pedem abraço pro DJ Wagner, ele manda, e ele canta no meio também, e é uma loucura, cara. Então é todo um universo dessa coisa dos caminhões e dos caminhoneiros e das estradas e da cultura própria dos caminhões e tudo mais, a partir desse link com esse DJ de imenso sucesso que não é do caminhão ou não escutou o programa, talvez não conhece. Aí depois que escuta o programa, tu vai lá no YouTube olhar, né, as produções do DJ Wagner e tal, é fascinante, cara. É fascinante porque é uma música eletrônica muito chumbrega tocando e o cara falando.
E ele grava horas e horas e horas de pendrive disso, e esse pendrive vende que nem água. É impressionante, cara. É um universo que a gente não conhecia, né? Que os podcasts estão aí para apresentar para nós. Essas são as minhas 2 dicas culturais, então. E agora a gente quer ouvir o nosso convidado, Caio Almendra. Então vai ser pouco pop, mas são 2 amigos que fizeram 2 obras diferentes sobre o mesmo tema. Um deles é o Lucas Pedretti, que fez um livro chamado, é a tese de doutorado dele, chamado Dançando sob a Mira da Ditadura, onde ele aborda ali o surgimento do movimento Black Rio, que era os avós do funk, porque do movimento Black, que é a chegada da música Black no Brasil, vai surgir o charme, e do charme vai surgir o funk. Então, e qual a diferença? Qual a diferença entre o charme e o funk? Um é bonito, né, cara? Mas ali na década de 70, e ele vai falar sobre como é que era a repressão à ditadura em relação a isso, e como é que esse movimento Black Rio acabava criando uma imagem de um negro insubmisso, e que a ditadura vendia muita imagem de democracia racial. Então tinha uma repressão que não era exatamente ligada à organização política, manifestação política e tal. E aí outro amigo meu, o senhor Emílio Domingos, fez um filme documentário. O Emílio é muito conhecido por ter feito A Batalha do Passinho. Você já viu esse documentário? Não. Ele estava num canal, inclusive, da TV uma época, não sei se... Sim. Batalha do Passinho é uma competição que tem de dança de passinho de funk. Faz maior sucesso, e aí o cara gravou uma competição dessa, o documentário é maravilhoso com as crianças e tal. Muito triste também, porque já se passaram 11 anos, e toda vez que você faz uma atualização, uma parte significativa daquelas pessoas morreram pela conta da violência do Estado. Mas depois de ter feito esse filme, 11 anos depois, ele fez esse Black Rio, Black Power, que é um filme que está nos cinemas, não sei em viabilidade, achar, em que cinema vai achar, cidade grande, cidade pequena, cinema cult ou não, mas é um documentário brasileiro muito legal sobre esse tema, entrevista do Dom Filó, que foi um dos grandes produtores dos bailes blacks, que também foi muito entrevistado pelo livro do Lucas Pedretti, é muito, muito interessante. Aí pega, Clube Renascença, onde hoje tem o Samba Trabalhador, Tony Tornado, Sandra de Sá, a galera que produzia isso, era muito, muito legal o filme, recomendo demais. Muito legal, eu tava anotando tudo, vai estar além do site, vai estar lá no Instagram também, a gente põe durante a semana, né, todo o carrossel das dicas ali. Caio, meu querido, obrigado por ter passado aqui pra gente conversar, ficou muita coisa ainda a ser dita, mas é isso aí, meu caro. É sempre um prazer, Balga. Quando tiver outro filme muito ruim aí, a gente tem que fazer um programa mais leve, que não acabe com Fábrica de Marçais. Quando é que eu vou inventar o som da liberdade, o barulho da liberdade? O zumbido da liberdade. O estrondo da liberdade agora. A penumbra da liberdade. Mas a gente tem que pegar aquelas crianças que estão batucando pela liberdade e agora tem que ensinar elas a empreender e a competir, porque é o próximo passo, né? Primeiro vem a liberdade. Da liberdade. Isso, faça a sua própria liberdade. Isso, aí depois vem o implemento pessoal e aí dá tudo certo, né? Ou não? Cara, por mais que a gente fale de toda essa desgraceira, nós somos homens inocentes. Somente homens normais, é isso aí. Vamos dar um tchau. Valeu, gente, tchau, foi um prazer. Tchau, galera. Tchau, prejudicada. Até a semana que vem. Uma boa semana e se espirrar em saúde, né?